A inovação é feita de ideias malucas, mas feita de execução não malucas. Sim, então sim. É muito louco você perceber que a inovação é um processo que todo mundo pode aprender. Eu acho que pelo fato de você seguir uma jornada, deve desbloquear várias portas, né, da criatividade. Muito. As pessoas ficam muito mais... Depois que elas começam a perceber a inovação, fica muito mais fácil fazer qualquer outra coisa. Você precisa ser criativo? De onde que sai a criatividade? O que gera a criatividade? É você resolver um... problema. É isso aí. Porra, velho. Tava aqui na minha cara, mano. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, estreando a 4ª temporada do EmpreendaCast, um dos nomes que, se não tava desde a primeira, tava desde o momento que eu fiz a concepção desse podcast. Eu convidei um cara que é inspiração para o momento que eu vivo hoje com os estúdios da Voz, um cara que é envolvidaço na inovação, mas principalmente em propósito, em construir algo para todos, inovação e criatividade para todos. Eu tô aqui na mesa com um nome pesadíssimo para estrear essa 4ª temporada, que eu vou fazer de mãos dadas com vocês. Então, muito do que vocês mandaram, comentaram, quadros, detalhes e tudo que vai acontecer aqui em primeira mão nesse 4º episódio, mas eu vou deixar o meu convidado falar quem é ele e da onde ele veio, o que você espera que vai acontecer aqui nessa mesa. Show, obrigado, Gustavo. Eu sou o Denilson Chicaco, fundador da Fábrica de Criatividade, um lugar maluco, disruptivo e rentável. Esse, inclusive, é nosso lema. A nossa prova, o nosso propósito é provar que criatividade é o upgrade da vida. A gente consegue fazer tudo melhor com inovação, com criatividade. E a própria fábrica é um espaço feito para ter esse upgrade, assim, de muitas coisas legais. Eu sou formado em computação e música, minha especialização é neurociência e criatividade, mas eu sempre brinco que o que interessa do meu currículo é que eu já fui padrinho de casamento 39 vezes. Caraca, velho, 39 vezes padrinho. Graças a isso, sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais pobre. O seu nome naquelas listas de casamento deve estar na lista VIP, né? Quando aparece seu nome lá, fala, vamos mandar pra esse cara aqui. Já corta o atalho, já tá ali. Porque eu já fui muito... Tem um amigo meu que falou, pô, nunca nem fui em 39 casamentos na vida, né? E eu realmente... Graças a isso, eu sou uma pessoa bem feliz, bem mais pobre. Tive que dar presente bom pra muita gente. Presente bom. Mas também bem recheado, com bem casado. Se tem uma coisa boa de casamento, é o bem casado no final. Cara, né? Se eu te contar que a única coisa que eu não gosto em casamento é o bem casado. Você tá brincando. Não gosto. Aí, Cara, eu gosto caiu por água. Eu gosto de todos os doces, eu gosto da festa, eu gosto mais... O bem casado, sempre quando alguém pergunta, dá uma ideia de inovação, eu falo, cara... Vamos substituir o bem casado por uma coisa mais criativa? E tem várias ideias boas pra substituir o bem casado. Entendi. Então vamos começar perguntando o seguinte. No casamento, você é qual? Você é o cara que já chega dando uma olhada na mesa de doces? Você é o cara que não vê a hora de anunciar, olha, o jantar está liberado? Ou você é o cara que tá ali pra ver a garrafa de uísque acabar de fato mesmo? Cara, doce, sem dúvida. Eu olho doce, eu geralmente sou uma pessoa que... Exatamente por ter dado um presente bom, geralmente eu roubo um docinho no começo pra não ter problema. Uma cadeira também. Tá ali de lado, meio enfeite. Disfarçado. Não, mais vai pro doce mesmo. Então, mas eu gosto muito da parte de doces, de comida, é a parte que me pega mesmo em casamento. Pô, casamento mexe. Cara, duas coisas que mexem com todo gordinho, né? Eu gordo que sou, é casamento e festa de criança, velho. Falar pra mim que vai ter no final de semana é mais ansioso que o Prolabore não, né? O Olerite. Eu fico mais ansioso do que receber o Olerite. A sensação de Play Center, não sei se você lembra da época, tipo, nossa, amanhã vai ter Play Center, dava aquele friozinho na barriga, é a mesma coisa com comida, com brigadeiro. Muito bem, depois dos 39 convites que você teve, você é casado, quem é esse Denilson que tá aqui? É pai? O que a gente tem aqui nesta mesa pra gente saber? Eu gostaria muito de conhecer o nome dessas pessoas. Boa. Eu sou casado com a Tita Legarra, super legal, super diferente também, depois eu posso contar algumas histórias inovadoras aí da nossa relação. Eu não sou pai oficialmente, mas eu tenho 7 filhos adotivos que a gente brinca aí. Você é um paizão, cara. Que a gente fez nos projetos, então eles me dão aí Feliz Dia dos Pais, a gente tem uma troca interessante aí de projetos de vida. Mas basicamente esse na parte familiar, esse sou eu. Muito bem. Morador do Capão ou não? Você só fez a fábrica lá. Me conta um pouquinho da sua naturalidade. Da onde vem esse Chicaco que tá aqui? E se você já visitou o Japão também, quero saber. Pois é, o Japão, a gente tem um objetivo de visitar 5 Blue Zones. Não sei se você sabe que tem 5 lugares no mundo que as pessoas vivem mais de 100 anos de vida. É um estudo animal. A média de vida de expectativa é 70 e poucos anos. Tem 5 lugares...
específicas. É tipo bairro, regiões específicas do mundo. Okinawa no Japão é um deles. Okinawa, animal. Ikara na Grécia, Loma Linda na Califórnia. Mesmo tendo uma base americana em Okinawa, dá pra viver mais lá? Pois é, acredita? Que contraste, hein, cara? E é um paradoxo, né? E aí eles começaram a estudar e falaram, cara, 5 lugares as pessoas vivem mais de 100 anos de vida na média. Então vamos lá, eu te atrapalhei, ó. Okinawa. Okinawa, Ikara na Grécia. Icária. Depois tem que colocar no Google lá os outros. Loma Linda na Califórnia, tem um lugar na Costa Rica e tem mais um lugar na Itália, que eu acho que é Sicília. Daqui a pouco a gente descobre. E aí são 5 lugares que inclusive eu já visitei o da Costa Rica, falta visitar os outros 4. Então no Japão é o que eu quero visitar. É o nosso próximo objetivo com a minha esposa, inclusive, conhecer as 5 Blue Zones pra viver mais. Se eu não me engano, quem assistir Pearl Harbor passa algumas coisas em Okinawa. Se eu não me engano. Tem uma coisa do Karate Kid também, que lá, que o Miyagi, eu acho que a cidade origem dele era... Dizem que é o mar mais lindo do mundo e mais azul. Né? Esses estudos acho que tem tudo a ver com isso, porque é uma vida mais saudável, que você vive perto do sol, com exercício será que veio físico, de lá comunidade. o poke? Não, o poke veio do Havaí mesmo, né, cara? Não sei. Porque agora a gente tá numa coqueluche de poke, né? Sim, tá uma modinha do poke. Hoje eu almocei o poke. Eu tô te perguntando isso porque tem vários documentários de Okinawa e a galera lá é mega, né? Saudável, tal, com as paradas. Agora, visto que você vai visitar o Japão, então acho que por isso que a gente entrou nesse assunto, você é nascido de onde? Me conta um pouquinho mais sobre as suas origens. Sim, a minha família, minha avó, por parte de pai, ela veio com o primeiro navio, aquele navio, até esqueci, Kazaki Navarro, esqueci o nome do navio que veio com os japoneses todos, aí a primeira leva de Japão. Então, a minha avó é japonesa, com meu avô também, e a minha família, por parte de mãe, é mineira, de Uberlândia. E aí a gente foi pro Capão Redondo, eu morei lá a vida inteira, hoje em dia eu não moro mais no Capão, mas morei lá 30 e poucos anos da minha vida, desde que eu nasci até lá. E aí a construção da fábrica, inclusive, foi isso, assim, a gente, não sei se conhece, quem tá escutando, a gente conhece a fábrica, mas a gente é uma consultoria de inovação. Então o que a gente faz? A gente presta serviço de inovação para empresas como Disney, Natura, Rede Globo, Unilever, Mercado Livre, Danone, Sul América, Itaú, C6 Bank, iFood, enfim, várias empresas legais, que a gente faz os programas de inovação dessas empresas. Legal. Então as empresas contratam a gente pra gente ajudar eles a terem ideias. Então a gente ajuda a fazer, por exemplo, um supermercado sustentável pro Pão de Açúcar, o primeiro da América do Sul. A gente fez um projeto para uma empresa, Rodia, por exemplo, os caras criaram uma molécula que você põe numa roupa, ela emite um raio vermelho e trata a sua pele. Se você usar uma calça jeans com essa molécula 6 horas por dia durante 2 meses, elimina até 60% da celulite, só de usar uma calça jeans. Tá brincando. Então a gente faz projetos desses legais. A gente fez um projeto para a Ambev para fazer um programa de fidelidade nas tampinhas. A gente fez projeto esse ano, por exemplo, para criar um projeto para o iFood, para fazer um mapa do que o classe C e D gostariam de consumir dentro do iFood. Então a gente ajuda. Então a gente faz muitos projetos para essas grandes corporações. E a nossa sede fica no Capão Redondo. A gente tem unidade em vários lugares no mundo, mas a nossa sede fica no Capão Redondo. Lá é o nascimento. É o nascimento, da fábrica. porque eu nasci lá, né? Como fundador, eu nasci lá. E aí tem toda uma história super legal. Se você quiser, eu até conto como que foi a história da fundação da fábrica. Vamos começar por lá, então. A galera já entendeu. Eu ia perguntar como é que você explica para sua família no churrasco o que você faz. Eu queria que você aproveitasse desse gancho e chegasse na construção da fábrica. Boa. Eu sempre pergunto do churrasco, porque tem aquela tia que não vê, que dá aquela apertada na bochecha, não tem a mínima ideia que você faz, né? Fala assim, esse menino mexe com as internet, né? Ou esse menino aí é muito crânio, cabeçudo, né? Minhas tias chamam a gente de cabeçudo. O que você explica no churrasco pra sua família e vai lá na fundação da fábrica? Cara, essa é uma boa pergunta do churrasco, porque uma das coisas mais difíceis quando você fala assim, você é médico, você é advogado, você é nutricionista, é meio que todo mundo já sabe o que faz. E basta uma palavra, não é nem uma frase. Né? A palavra já se basta, né? Quando você fala consultor de inovação, a pessoa fala, que porra é essa, né? Que negócio, que diferente que faz, né? Então... Tira um coelho aí da cartola, agora, inovador. Então, o que a gente mostra, a explicação do churrasco é, quando alguém tem todas as ideias do mundo, desde uma patente até uma invenção, desde a torneira que estava pingando que parou de pingar, até como abrir uma lata de ervilha, existe um processo que alguém tem que pensar uma solução. Então, eu falo para eles, então pensa, qualquer coisa que você tem uma solução, todo mundo tem uma resposta que costuma ter, que é a resposta 1. A gente ensina as empresas e as pessoas a ter a resposta 2. A ter 2 possibilidades. E aí isso faz as pessoas entenderem um pouquinho do que a gente faz. Então imagina, você tem qualquer resposta. Pensa um problema... Pensa numa resposta. A gente ajuda você a achar a segunda resposta. Acender a churrasqueira mais rápido. Por exemplo. Vai aparecer alguma coisa. Você tá no churrasco, você tá lá, como que você faz pra acender? Inclusive, recebi um arquivo outro dia super legal, não sei se você viu, o novo carvão. Que é um carvão, olha que animal.
eu acho que esse é um bom exemplo de inovação. Ótimo, e nem pensamos. E aí o cara, por exemplo, como que é o carvão normal? Você recebe, vai lá, demora pra caramba pra acender, tem que pôr. Outro dia eu fui comprar um carvão, e eu comprei um carvão que era muito mais legal, que era o mesmo preço do lado, tá escrito assim, o poderoso carvão, e aí tinha a foto do poderoso chefão. Cara, foi muito mais legal a embalagem. Mas essa não vai ser... A próxima que eu comprar, uma que embalagem, que você abre a lateral da embalagem embaixo, e ele tem um compartimento pra você pôr fogo embaixo da embalagem. A hora que você põe o fósforo ali, a embalagem já pega fogo e já pegou fogo carvão. Aí não precisa mais do tiozão que manja o papel higiênico com óleo, fazer o álcool, fazer aquele negócio explodir, cara. Aquele perigo, criança correndo perto, o tio ainda não ligou. E é isso que é o louco da inovação. Porque o normal vamos chamar o tiozão, ou vamos pôr álcool, ou vamos pôr o papel higiênico molhado com óleo. Cara, existe uma segunda resposta. Como que investiga a segunda resposta? Como que a gente treina o nosso cérebro pra segunda resposta? É o que a gente faz. Entendi. Só que quando a gente faz isso com uma pessoa, pode virar um projeto empreendedor. Pode virar uma solução pra conseguir conquistar a mina que o cara tá afim. Quando a gente fala de uma empresa, pode ser pra ganhar milhões. E pra fazer uma campanha, e de repente, até mesmo pra cumprir algum protocolo que precisa e tem que dar uma roupa mais legal. Né? Exato. Porque também tem muita burocracia que as empresas precisam seguir, se não tiver inovação no meio, ninguém faz. E é muito louco porque essas empresas gigantes, por exemplo, que eu acabei de falar que são os nossos maiores clientes, eles têm muita burocracia. Tem muito processo de... Tem departamento de prevenção ao trabalho, né? Existe o departamento de prevenção ao trabalho. Tá ali pra atrapalhar. Departamento da burocracia, departamento pra controlar a burocracia, né? Pra ter um nível. Então tem que aprovar com o Japão, com os Estados Unidos, com a Europa. Então a gente ajuda as empresas a perceber que inovação não é só quando você tem uma ideia, que é uma ideia disruptiva pra uma patente, por exemplo. Não, às vezes é um processo, às vezes é uma coisa que estava errado, que você corrige e fala, pô, isso daí pode ser inovação. Tem um exemplo que eu posso contar recente, a gente fez um projeto para um grande banco e o cara ganhou um prêmio de inovação. Qual que foi a ideia dele? Ele percebeu que era uma área que produzia muito lixo, que fazia muita criação de desenho. E aí o lixo ficava lá longe na sala, era uma sala grande. Ele falou, cara, todo dia que alguém tem que jogar o lixo fora, tem que levantar, jogar o lixo e gastar, sei lá, 1 minuto para chegar até o lixo e voltar. Ele falou, quantas vezes por dia cada um gasta de tempo? Quantas pessoas tem? E aí calculou qual o valor da hora homem de cada uma das pessoas. No final do ano ele fez o cálculo, gastava o equivalente a um carro de horas gastas pra jogar o lixo lá longe. O que ele fez? Pegou R$400 da área dele, que tinha disponível, comprou 6 lixeiras, colocou uma em cada ponta e 2 no meio. Cara, economizou o valor de um carro gastando R$400. Isso é inovação também. Inovação não precisa ser uma patente. Parece tão óbvio. Depois que ele apresentou, todo mundo falou, mas isso daí eu também teria pensado. Não. E isso é inovação. O cara ganhou um prêmio de inovação. Não precisa ser um aplicativo, não precisa ser um negócio novo. Um drone pegando lata de lixo. Exato. Né? Então é muito louco, porque inovação é desde para acender um churrasco e colocar um lixo mais perto, até fazer um aplicativo e criar uma empresa. Bom, agora também eu já salvei sua vida, que você vai pegar esse trecho. Quando alguém te perguntar no churrasco, você fala, peraí, tem um podcast, o cara deixou até o corte pronto, ó. É isso que eu faço. E aí você vai apresentar pra galera. Dito isso, um cara que é descendente, né, oriental, vai aparecer no Capão Redondo. Eu sou de uma época que falar Capão Redondo, e aí, claro, eu quero que todos entendam a minha percepção e a gente vai desconstruir isso. Mas fala Capão Redondo, talvez um dos índices de criminalidade, um dos maiores da Zona Sul e da capital metropolitana. Quando a gente fala de Capão Redondo, a gente fala de comunidade, né, de menos favorecidos, de uma série de coisas que aquela região acabou sofrendo e que, graças ao rap, aos Racionais, talvez o Capão Redondo chegou em mais ouvidos. Eu tô usando Racionais como exemplo porque foi dele que eu conheci o Capão Redondo. Né? Eu escuto Racionais, gosto e sei da região. Mas sempre com essa conotação que falasse assim, as pessoas até abaixavam, né, as suas fisionomias e vinha um sentimento de medo. Esse Capão ainda existe? Como é que ele avançou? E por quê? E como vocês foram parar lá? E aí, dali você segue a criação da fábrica. Boa. Cara, o Capão, ele realmente sempre teve acho que teve um fato principal do Capão. O Capão sempre foi um bairro periférico, né? Porque ele tá longe do centro. Mas é um bairro extremo sul, né? Bem extremo sul. Mas é um bairro que tem muitas diferenças. Tem, por exemplo, quando eu morava lá, você tinha desde fazendas com classe A, tipo fazendeiros e lugares com casas, tipo mansões, até classe E, F de favelas num nível de, tipo, eu dormi ao relento. Sem saneamento nenhum. Sem saneamento nenhum. Então é um bairro que tinha muitos extremos, assim, tanto nos extremos geográficos como nos extremos sociais. No ano de 2000 teve um fato
que foi o bairro do Capão Redondo foi eleito o bairro mais violento do mundo. É isso que eu tava quer tentando... dizer, eleito não, né? Foi constatado, né? Porque não foi uma eleição. Era o bairro que tinha homicídios por 100 mil pessoas, mais do que zonas de guerra. Então isso virou muito famoso, porque a BBC de Londres foi fazer matéria lá, ficou muito um negócio muito grande, assim. E aí, nesse mesmo ano, eu morei lá a vida inteira, minha família classe média, e a gente eu tinha aberto uma escola de música lá no Capão Redondo, e eu tinha uma empresa de tecnologia. Todas as câmeras de internet que você vê em shopping de São Paulo, eu que instalei. Que legal. O primeiro sistema tecnológico de câmeras via internet, de todos os shoppings praticamente de São Paulo, a minha empresa que instalou. Que legal. E aí eu tinha essas duas empresas e paralelamente a isso a gente participava de um projeto social que chamava Projeto Vida Nova, que era uma ONG que tinha lá dentro da comunidade mesmo do Capão Redondo. E aí no ano de 2000 aconteceu um incidente muito sério na minha vida, que meu pai foi assassinado. Nesse mesmo ano, não no Capão Redondo, mas em São Paulo. Aí o pessoal que fazia parte do projeto social, que fazia parte da escola de música, que fazia parte da empresa de tecnologia, falou, cara, seu pai não vai voltar. Será que o que a gente podia fazer pra mudar esses índices? Né? Legal. O Capão Redondo foi eleito o bairro mais violento do mundo, aconteceu o negócio. Nem precisa terminar já. E aí foi louco, porque eu falei, beleza, a minha família toda vendeu tudo que a gente tinha, casa, carro, pra morar fora. E a gente falou, cara, se vocês estão afim de fazer algo relevante, não ser só um risco na água, e aí vocês estão afim de pôr a mão no bolso e na massa pra fazer algo incrível, algo que não seja só mais uma coisa igual a todo mundo, e aí que a gente pensou na ideia da fábrica de criatividade. Aí que nasceu o conceito da fábrica de criatividade, que era fazer um lugar maluco que pudesse realmente fazer mudança na vida de pessoas, empresas, para criar um efeito cascata de multiplicação, mostrar que tem problema, mas que tem solução, e que a solução pode ser diferente. Que ano é isso? Isso foi no ano de 2000. 2000. Então a fábrica tem 22 anos. Sim, de conceito sim, né? Porque daí demorou 7 anos pra gente construir. Sim, que é imenso lá, né? Gente, é um prédio, acho que 3 andares? 4 andares. 4 andares. É um prédio todo conceito, assim, todo de vidro. Você imagina, no meio do Capão Redondo é um prédio de vidro, porta de bolinha de gude, na cobertura tem uma praia, dentro da praia tem um campo de pebolim, você vira o bonequinho do pebolim, tem passagens secretas, tem ping-pong no escuro, só com a bolinha fosforescente, a Cat e as linhas. Então tem salas, por exemplo, o Google foi fazer um projeto com a gente conheceu a sede do Google e eles conheceram a nossa sede. Eles falaram, cara, vocês são mais legais que a gente falou, somos. A gente já sabia. Chupa Larry Page e toda a galera. Não, a gente ganhou uns negócios muito legais. A gente ganhou, nosso auditório, por exemplo, a gente ganhou um prêmio de auditório mais criativo do mundo. Todas as cadeiras do nosso auditório tem massageador de pé. Tem carregador individual do celular. Tem uma passagem secreta pra baixo do palco. Primeiro ar-condicionado é Bizone. Quem gosta que você falou do ar quente, quem gosta de ar quente fica de um lado, ar frio fica do outro. Então não tem briga. Os dois lados você consegue ter. No tretas. No tretas. E aí você entra embaixo do palco, tem um carrinho de montanha-russa, tipo um carrinho de rolemã, vai, com experiências sensoriais. Chama Happy Experience, uma experiência feliz. E aí tem plástico bolha pra você estourar, tem Nutella pra você comer, tem uma pessoa te elogiando falando, você é lindo, você é legal. E aí você sai mais feliz do outro lado. Que legal. Então é um lugar muito diferente, assim, tipo, trono do Game of Thrones, tem muita coisa diferente pra um espaço físico no meio do Capão Redondo. E aí a gente acabou virando uma referência a gente tem a empresa que funciona durante a semana, mas principalmente aos fins de semana a gente tem um projeto social que acontece na nossa sede. Então tem aula de robótica, de música, de inglês, de teatro, de dança, de graça, ou muito barato pra comunidade. E tem eventos culturais gratuitos. Por exemplo, o Black Eyed Peas, quando veio pro Brasil, fechou pra gente lá de graça. O Teatro Municipal, o Balé da Cidade. Essa semana, por exemplo, teve show de stand-up comedy do Thiago Ventura, por exemplo. Lotou. Tipo, vários... Todo fim de semana tem eventos gratuitos pra galera. E aí vocês lotam o prédio e bota todo mundo pra pensar diferente. Bota todo mundo pra pensar diferente, pra comunicar, pra criar insights, né? Toda a construção da fábrica foi feita pelas pessoas, pelos colaboradores, é cocriação. Como que é isso? Porque um dos efeitos da inovação é você botar a diversidade de pensamentos pra funcionar, né? Sim. Como é que foi? Quem teve as ideias da bolinha de gude, das coisas? Foi todo mundo? Cara, foi todo mundo. Assim, cada um tem algumas ideias. A primeira coisa que a gente fez foi exatamente falar, cara, o que teria num espaço que fosse incrível? E a gente tem toda uma metodologia para ter inovação. Inovação não é só deixar aberto. Inovação tem método, tem ferramentas. Eu dei ela muitos anos na USP, o nome do meu curso era Criatividade para Engenheiros, na FIA. Já para quebrar o gelo. Como que você faz para uma pessoa que aprendeu a pensar padrão a vida inteira, a pensar fora do padrão, usando padrões, usando sistemas? Então a gente ensina. E aí, cara, a criação foi muito coletiva. Tipo, a porta de bolinha de gude juntou 2, 3 pessoas e falou, cara, como que a gente podia fazer uma porta diferente, barata? Aí tu falou, que material que a gente pode usar? E foram falar, pô, bolinha de gude. Eu lembro até hoje, por exemplo, a bolinha de gude é um dos exemplos legais.
A gente falou, aí tinha um engenheiro que participava, tinha um arquiteto, tinha eu, tinha umas 4, 5 pessoas participando dessa, da bolinha, da porta. Pô, cara, a gente tem que gastar uma porta que não tem dinheiro, mas tem que ser uma porta estrutural. Ah, como que a gente pode estruturar? Fala materiais. Aí foram falando um monte de material. Aí falou, bolinha de gude. Falou, legal, vamos fazer bolinha de gude. Agora tem uma ideia, agora vamos fazer a parte técnica. E aí, a hora que eles decidiram que ia ter 2 chapas de aço pra juntar as bolinhas de gude. A bolinha de gude que ia ser a estrutura. Só que pra gastar menos, pra não ficar a porta torta, tinha que achar bolinhas de gude iguais. A gente fez o cálculo, precisaria na época de 2.048 bolinhas. Cara, e pra achar 2.048 bolinhas iguais? A bolinha de gude é tudo uma diferente da outra. Sim, se for as de leite, então. Nossa, aquele bolão, né? O boligão. E é muito louco, porque daí eu fui na fábrica, eu descobri que o Brasil tem uma fábrica de bolinha de gude. Cara, os caras fabricam 1 milhão de bolinhas por dia. Esse é um lugar muito louco. Você tem que fazer um podcast lá, cara. Cara, eu quero isso. Nem sei se existe ainda essa fábrica, que faz muito tempo, mas deve existir. Uma pena que a bolinha de gude, eu nem sei se meu filho teve contato ainda, já tem 4 anos, né, mas... E é muito louco jogar bolinha de gude, né? Muito louco. Eu lembro da minha infância inteira jogando, mas é muito legal, porque eu fui lá, aí eu perguntei pro cara, como que eu faço? Eu queria comprar 2.048 bolinhas iguais. O cara falou assim, cara, não tem como te falar igual, cada fornada é feito de um jeito, mas fica à vontade, seja meu convidado. Cara, eu entrei no galpão, você não tem noção, cara, uma montanha, literalmente uma montanha de bolinha de gude. E aí eu levei uma régua que tinha um medidor pra pegar o tamanho. Cara, eu passei o dia inteiro, sei lá, umas 8 horas pegando bolinha por bolinha, todas que passavam no medidor. Até achar 2.048. Caraca, cara, foi velho. muito legal. E essa porta tá lá firme e forte. Até hoje. Então é muito legal que você percebe que, cara, a inovação é feita de ideias malucas, mas feita de execução não malucas. Sim, então é muito louco você perceber que a inovação é um processo que todo mundo pode aprender. Você não precisa ter nascido Einstein pra fazer. E eu acho que é legal o seguinte, o engenheiro podia ter cornetado já no começo e falado assim, vocês estão malucos, né? Vamos comprar, né, na Leroy Merlin a folha pronta ali da porta, né? Exato. E já era. Mas não, né? Foram até o final da execução. E realmente foi barato? Ou cara, não? ficou muito mais barato. Porque a porta estrutural, a bolinha de gude foi o material estruturante que estruturou. Então ficou... Assim, o material ficou incrivelmente mais barato. Se a gente colocar as horas que eu tive que passar lá, aí talvez a conta se equilibre. Mas com certeza é a porta mais provocadora de quem frequenta o espaço. Não tem. Cada ambiente tem uma coisa diferente. Vou dar um outro exemplo falando de porta, que esse foi recente. A porta do auditório é secreta. Ninguém sabe onde é o auditório. E aí tem uma geladeira. Literalmente uma porta, uma geladeira normal, que inclusive gela, que você pode usar pra pegar refrigerante e tal. E aí você fala assim, pô, cara. Alguma vez você já teve uma ideia que ficou presa, sabe aquelas ideias na geladeira, que o pessoal te deixou na geladeira? Aí o cara fala, já várias vezes, tinha várias ideias. Pô, você quer tirar a sua ideia da geladeira? Quer? Então entra aqui. Aí a gente pede pra pessoa entrar na geladeira, a gente abre a porta e é o auditório. Ah, que legal, muito então, bom. É isso, assim, sabe? É muito legal você perceber que o lúdico, que é muito mais legal. Ninguém vai tirar uma foto, ninguém vai falar, quero ir lá pra tirar uma foto de uma porta de madeira. Mas uma porta de geladeira eu quero, então... E eu acho até que, né, deve ter ciência, você fez neurociência, né? Deve ter alguma coisa que o fato de você frequentar a jornada da fábrica, talvez vai desbloqueando algumas portas e te deixa durão pra participar de uma dinâmica. Sim. A gente tenta fazer os quebra-gelos, né? Numa empresa, você vai lá, vamos começar pelo quebra-gelo, né? Aí faz o diretor... Né, se você fosse um super-herói, você seria qual? Aí aquele momento meio, né, meio bosta, assim, do negócio, mas a galera vai se soltando. Eu acho que pelo fato de você seguir uma jornada, deve desbloquear várias portas, né, da criatividade. Muito. As pessoas ficam muito mais... Depois que elas começam a perceber a inovação, fica muito mais fácil fazer qualquer outra coisa. Você consegue contar com a pessoa faz porque ela quer, não faz porque alguém tá pedindo, porque alguém tá mandando. Então você cria muitos bloqueios. Agora, cara, a gente vive um momento aí das coisas instagramáveis. Você já fazia isso há 20 anos atrás. Quando a galera fala pra você, nossa, que lugar instagramável, como é que você se comporta? Porque, pra mim, você é um dos pioneiros a fazer coisas instagramáveis sem antes mesmo existir esse termo, né? Esse termo, eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma verdade. A fábrica, desde a fundação, lembra... Passar na frente e tirar uma foto já é um registro legal pra caramba, né? Ontem eu fui votar, eu voto lá, né, lá no Capão. E eu vi um cara passando, e era um cara que provavelmente não conhecia, porque foi votar também, e falou, cara, que lugar que é esse? Não, que porra é essa, né? Eu posso entrar aí pra tirar foto? O cara falou exatamente isso. Que eu tava passando na frente, falei, não, entra aí, tá fechado agora hoje, mas pode entrar aí. E aí, o legal é que isso as pessoas faziam. Eu lembro que no primeiro ano, teve uns 2 ou 3 arquitetos
que fizeram TCC, estudante de arquitetura, que fizeram TCC da fábrica, que falou, cara, Legal. que lugar maluco. E a gente não foi feito pra ser instagramável, mas acabou virando uma referência instagramável. No que eu conheço, vocês são pioneiros, por isso que eu citei a inspiração, né? E eu sou da época que vocês saíam nas reportagens da Folha, do Estadão, e o fotógrafo devia estar se sentindo um pinto no lixo, ir lá tirar uma foto maneiríssima, né? Um negócio mais fora, assim, porque todas as matérias que saíam era dando aquela ênfase da fábrica. Agora você falou, cara, 7 anos pra fazer, mas não tá pronta, né? Porque nunca, na inovação, você deve estar no sprint 248, mas não tá pronto. Mas 7 anos foi da concepção tijolo a tijolo até a porta de vidro de bolinha de gude? Exato. 7 anos foram o tempo pra ter as ideias, o conceito, fazer o projeto arquitetônico, engenheiro, aprovar, bababá, construir. Mas isso não impedia de você estar rodando a consultoria. Não. Que é o que eu quero entrar agora, né? Quando você se estabelece em 2000 como uma consultoria de criatividade, de inovação, palavras que existem hoje não eram muito faladas na época, né? A palavra startup, mínimo viável do produto e tantos outros buzz que a gente está acostumado a ouvir no LinkedIn, mas que necessariamente são importantíssimas para o ciclo e as construções de jornadas inovadoras e construções disruptivas e por aí vai. Tá todo mundo procurando, né, a bala de prata, que eu acho que não existe, acho que você também deve entender isso. Existe método, mas é construção, é coletivo e etc. Quando você se estabelece como esse cara, né, que já tinha tecnologia, tinha criatividade, e você começa a aplicar inovação nesse país, né, vindo também de um local que talvez seria um dos menos, o que daria menos a pensar que sairia criatividade, que é onde eu quero chegar, né? Inovação é para todos. Naquele momento que você oferecia isso no B2B, você era o cara do cabelo colorido e do óculos amarelo? O que esse maluco tá querendo fazer? Quanto tempo você escutou piada para depois entender que você era o rockstar da parada, você e todo mundo da empresa? Cara, eu acho que isso é infinito, como eu falou. Acho que o começo não tem um começo 100% claro e não tem um final com certeza. A gente sempre vai ser o maluco, mas é um maluco que quando começa a tangibilizar, vê que não é maluco, vê que é o viável. Juntar, pra mim, junção de paradoxos tem muito a ver com criatividade, sabe? Juntar, tipo, exatas com abstrato. Cara, engenharia pra criatividade, engenharia é algo exato, criatividade parece abstrato. Será que dá pra juntar? E a minha grande hipótese é que sim. Quando você consegue juntar os dois mundos, você tem resultados melhores. Vou contar um exemplo mais prático pra ficar tangível isso, quando você perguntou no começo. Uma pergunta recorrente é como que começou, por exemplo, a ideia de ter uma consultoria de criatividade. Não existe isso no Brasil, essa palavra. A gente foi literalmente a primeira a fazer uma consultoria de criatividade no Brasil. E foi engraçado porque a minha vida inteira, sempre gostei de fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, eu até guardei até hoje, eu tenho uma redação da 4ª série, o que você quer ser quando crescer? Todo mundo queria ser advogado, eu queria ser inventor. Eu tenho um livro que eu publiquei na 6ª série, que é Como Chavecar Meninas da 6ª série. E é bem específico, da 6ª. Da 6ª, né? Você quer, tem que ser público-alvo. Pré-puberdade, não poderia, né? Então é muito legal, porque eu tinha uma campanha, eu gostava muito de jogar bola, e a quadra da minha escola não era coberta. Aí eu fui falar pro diretor, pô, a gente não quero jogar bola, a quadra tá coberta. Ele falou, cara, eu tenho dinheiro pra comprar metade da cobertura. Se você fizer uma campanha pra juntar a outra metade, a escola paga metade. E eu tava na 6ª série, eu falei, cara, como que eu posso fazer isso? Aí eu fiz uma campanha na escola inteira, 3 mil alunos, em uma semana a gente arrecadou dinheiro pra construir a quadra coberta. Que legal. Então sempre quando tinha alguma ideia diferente, eu era acionado pra fazer uma festa surpresa pra alguém e tal. E aí quando eu tava, sei lá, no final do ensino médio, um amigo meu falou, cara, eu quero abrir uma escola de curso extracurricular, aula de matemática, de português, de reforço. Me ajuda a bolar aqui que eu quero ganhar dinheiro com isso. Aí eu dei muitas ideias boas pro cara, o cara bombou a escola dele, tipo, aluno pra caramba. Aí ele falou, pô, cara, você devia começar a cobrar pra dar ideia. Muito boas ideias que você deu. Eu falei, boa ideia, pode me pagar. Já vamos começar por você. Exato. Né? E aí foi o meu primeiro cachê, eu ganhei R$500, porque o cara falou, cara, mereceu, tá aqui os R$500. E aí eu comecei a falar, cara, por que eu não faço isso mesmo? Já que todo mundo me pede ideia de graça, por que eu não faço cobrando? E aí eu descobri que tinha uma empresa nos Estados Unidos chamada IDEO, não sei se já ouviu falar, que é uma empresa referência, que fazia isso. Aí eu falei, cara, vou estudar o método desses caras. E aí com os meus métodos com que eu já tinha estudado, comecei a falar, cara, vou abrir um negócio desse aqui. É aí que nasceu o conceito da consultoria da Fábrica de Criatividade. Junto com essas histórias todas do Capão, meio que junto. E aí que a gente criou o conceito, isso em 2000 e pouco. 2000. Mas
2000 e pouco, você também já tinha empresa de tecnologia. Já tô rodando a empresa de Você já tecnologia e a escola escutava de música. coisas sobre inovação, sobre construção digital, mas Sim. a gente vai estourar uma bomba da internet em 2004, se não me engano, né? 2005. Eu comecei a abrir a empresa de tecnologia, a escola de música, em 95. Então, eu fiquei uns 5 anos nessa onda Matutando até criar esse conceito da fábrica. E aí eu falei, cara, animal, as empresas pagariam por isso, as pessoas pagariam por isso, vamos criar método. Daí a gente começou a estudar pra caramba métodos, aplicar a salão de beleza da minha amiga, a outra escola do outro cara, a padaria da esquina. A gente começou a empreender. A validar ali. A validar, fazer um MVP ali. Não era MVP, a gente fez um POC primeiro, depois a gente fez um MVP. Então, e aí foi muito louco, porque foi validando, as pessoas foram ganhando dinheiro. Aí na primeira vez que eu fui pra uma grande empresa, uma amiga minha me chamou pra falar, cara, achei muito legal. Eu falei uma palestra numa escola, e a pessoa falou, cara, gostei do que você falou. Eu quero levar você pra minha empresa. Eu trabalho numa empresa multinacional que era a BASF, não sei se você conhece, que é dona da Souvenir e tal. E aí eu fui fazer um programa de estágio, que eu fui dar o treinamento pro programa de estágio da BASF. Cara, o programa de estágio foi um sucesso. Um dos programas que a gente criou de inovação, uma estagiária deu uma ideia que fez na época a BASF ganhar R$1,5 milhão com uma ideia de uma estagiária vindo do nosso programa. Legal. E aí, na época, eles até tinham um projeto de incentivar com até 10%, uma ideia que fosse original. Esse estagiário ganhou R$150 mil, foi efetivada, que é mais importante, só que não, acho que 150 mil é mais legal. Mas, cara, ideias valem dinheiro, ideias valem oportunidade. E aí, pô, por que a gente não cria disso um negócio? E aí que a gente começou a realmente estruturar como um negócio escalável. Agora, você chega ali, aí, lógico, você atravessa a primeira década, 2010, aí a gente nem tinha ainda a palavra startup no Brasil, né? Acho que a palavra empreender também é muito nova no dicionário brasileiro e cruzar o empreendedorismo, criatividade, inovação, essas palavras ficavam meio soltas e distantes. Aí você passa essa primeira década e começa esse boom de copiar o que o Vale do Silício faz. Startup, né? A nova moda, tocar violão já era legal, né? Na minha galera, puta, tem uma startup então, você era o pais e filhos da rodinha, né? Sim. Como é que vocês estão? Porque você já estava praticamente pronto para essa onda que ia vir, né? Só que você estava 10 anos na frente. Como é que você vive isso com essa explosão de precisamos ser os caras que andam de patinete aqui no Brasil? Puta, você já estava olhando isso há um tempo. Como é que vive isso? E é o momento que a sua consultoria explode? Não é? Porque também tem a concorrência, todo mundo descobre que você existe, que existe dinheiro nesse mundo. Como foi? Foi engraçado porque o que acontece? A gente fazia tudo sem muito pensamento futuro, né? A gente foi fazendo... Pela paixão. A gente não tinha essa palavra escalável, né? É uma coisa que a gente pensou recentemente. Putz, você deve ter ralado toda a consultoria, você tava, né? Exato. Então as empresas falaram, o que é isso? As próprias empresas que contratavam a gente não sabia o que a gente fazia. O que é uma consultoria de criatividade? Não era uma coisa... Nem fora do Brasil era comum, muito menos dentro do Brasil. Então a gente teve muito desbravamento mesmo de um processo de inovação. Porque, cara, você pegar, por exemplo, a gente começou em 2007 as nossas atividades, né? Como eu falei. Você pegar até 2015, 2016... Duvido que a gente conseguiria achar uma em 100 empresas que tinham um setor de inovação dentro da própria empresa no Brasil. Não. A pessoa, para criar um departamento de inovação, quando tinha, e muito era fora. Escondido. E era escondido também. Exato. Era talvez uma coisa muito 2, 3 caras que... não era uma coisa. Então, pra gente virar um modelo escalável, teve que desbravar muito nesse processo. Teve que mostrar muito resultado. Então, quando veio a onda digital, acho que realmente acabou sendo uma coisa que foi meio desbravada junta. Pra gente, sempre foi um negócio interessante. Em termos de negócio... A gente aumentou muito quando veio o digital, assim, a gente aumentou o nosso faturamento, aumentou nossa contratação. A gente sempre veio numa escala muito de dobrar a cada 2 anos, por exemplo. Legal. Então, mas é muito engraçado, porque se a gente tivesse uma jornada, um DeLorean para poder voltar no tempo, cara, quantas coisas que a gente tinha, que ninguém tinha, que a gente tinha que ter escalável mais rápido para conseguir crescer ainda mais rápido, ainda e virar referência global. Cara, a gente foi a primeira empresa de criatividade, consultoria de criatividade do Brasil. Então, cara, isso seria muito... E você nem teve tempo de explorar esse nome, porque você ficou durante muito tempo como único. Exato. Né? Não, e era algo que, tipo, cara, é do Capão Redondo, é da periferia. Então, ficou algo muito restrito ao local. E quando as empresas começaram a ver isso, aí já começou a ter outros concorrentes. Então, a gente começou a olhar, por exemplo, a gente foi a primeira empresa. Daí, a gente atendeu uma empresa como a BASF, sei lá, em 2014, em 2015, nem sei a data. E aí que começou a pensar corporativamente falando, porque então era um negócio B2C. Agora, já que você tocou nesse assunto, eu queria que você desvendasse para mim os bastidores. Claro, não precisa citar as empresas. Porque assim, eu sou startup também, né? E eu já lidei muito com startup na Sul América.
Primeiro que tinha cláusulas contratuais que se você não fatura 1 milhão por mês, eu não faço negócio contigo, né? 3 moleque de bermuda, o que vocês vão fazer? E aí eu queria saber você, uma consultoria do Capão, toda aquela mancha, né, que felizmente está se apagando. Sim. De uma coisa que ninguém sabe se é de comer ou passar no cabelo, né? Você chega para negociar com uma grande marca dessa. Como é que são os bastidores disso? Você teve que explicar muito o que você fazia para mostrar que você era o melhor? Como é que foi isso? Porque hoje é cult contratar. Uhum. Hoje é daorinha, né? Puta, botar você lá, botar com os executivos, você vai dar o seu show, vai ser incrível. Mas a galera era quadradona em 2000 e pouquinho. E, cara, eu vou te falar que é quadradona ainda hoje, tá? Mega quadradões ainda, né? Mas tinha algumas coisas, acho que foi uma pergunta bem curiosa, nunca ninguém tinha me feito, mas acho que respondendo assim de bate-pronto, a primeira coisa que eu acho que abre muita porta é resultado. Então, o que acontece? Não é oba-oba. Não é oba-oba. Se você mostra um resultado... Então, por exemplo, eu chegava numa empresa e falava, cara, olha o resultado que eu acabei de ter nessa outra empresa. E aí a pessoa ligava pra outra empresa e falava, cara, o cara trouxe um negócio aqui que ninguém tinha feito. Não, fez uns caras pensar que tava tudo adormecido. E ganha dinheiro. Então, mostrar resultado abre qualquer porta. Você pode ser a periferia que for, você pode ser o cabelo verde que for, você pode ser qualquer coisa que gere um contraponto, resultado abre portas. Sim. Então, o problema é ter o primeiro resultado. Então isso quer falar, o ovo e a galinha, né? Porque e o primeiro, né? Então, ou queremos estagiários com experiência, né? Exato. Como é que eu vou estagiar se eu não tenho experiência? Mas todo mundo tem história de resultado. Então, por exemplo, pro primeiro, eu contei a história do cara lá que eu ajudei na escola de reforço escolar. Os 500 pila. Os 500 pila. Aí depois o próximo eu já conto o cara que ganhou os 200, aí os 2.000. Aí depois eu conto a história do 1,5 milhão. Então você vai melhorando as suas histórias porque você vai tendo mais resultado. Sim. Resultado puxa o outro. Fiz um projeto agora recente para uma empresa de telecom, cara, mais de 200 milhões. Legal. Gerados num projeto de inovação. Assim, na veia, dinheiro líquido. Você entra, chacoalha todo mundo e sai fora ou você continua? Existem os dois formatos. Existem 3 formatos. A gente tem hoje, como consultoria, a gente tem 3 grandes produtos, digamos assim. Um que é um de treinamento. Cara, a gente vai capacitar você a pensar inspirar a galera a virar Vocês não vão contratar a gente pra dar ideia. Vocês vão contratar a gente pra ensinar vocês a ter ideia. Pra ter sistema, método e processo pra isso. Esse é o nosso job 1. É 50% do que a gente faz hoje é isso. Uhum. Nosso segundo job é, beleza, você quer que a gente ajude vocês a ter ideia? Vamos fazer isso a 4 mãos. Vamos pensar junto, vamos fazer o processo junto e a gente faz um bem bolado aqui juntos. E um terceiro é quando eles contratam a gente direto. Cara, a gente não tem mão de obra, a gente não tem tempo, a gente quer ideias criativas pra resolver esse problema. Eu quero que você vá até o MVP. Você vai? A gente vai até o MVP. A gente vai até, inclusive agora nesse modelo de 2022, a gente criou um modelo que a gente vai até a implementação escala. Então vai depois do MVP. Mas o nosso core principal é até o MVP. Então você já tá da concepção à produção. Sim, 5 etapas bem claras. Criar ambiente e cultura, processo de diagnóstico de problemas. Depois eu posso até falar que isso é animal, esse método que a gente desenvolveu aqui. Como que você descobre que um problema é um problema. Aí depois a terceira fase, a parte de ideação, como que você consegue métodos para ter ideias que você não tinha. Próxima idade, como que você faz protótipos, como que você faz MVP, como que você faz POC. E o quinto é implementação em escala. Então são 5 grandes blocos e a gente vai até o 4º bloco com maestria e o 5º bloco estamos implementando a partir de 2022, começando a implementar o processo de implementação em escala, até o bloco 5. Agora, explodindo isso daqui, tem um squad mínimo, tem alguns nomes, né? Traduzindo para quem não sabe o que é o squad, é um time multidisciplinar, né, de antropólogos, UX e tantas outras siglas que a gente vai falar aqui. Nessa temporada eu vou colocar bastante o glossário para você, eu não sei de onde você veio, de como você caiu nesse episódio. Mas fica tranquilo que eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar, talvez a descrição desse vídeo tenha já algumas traduções. Mas eu entendo que você corre aqui com um time, que vai ali, né? Eu não gosto muito do conceito de squad, que ele lembra a guerra. Eu sou meio bunda mole no negócio de guerra, né? Uhum. Mas vamos pensar ali que você juntou um time legal. Quem são essas pessoas que vão andando nessas etapas? Porque chega uma hora aqui que tem um cara que tá valendo mais que barras de ouro, que chama desenvolvedor. Uhum. Né? Nós já vamos falar dele um pouquinho. Mas vamos lá também nos outros rockstars da parada. Quem são essas pessoas? Você plota do seu time, você faz a empresa ter. Como é que você percorre os 5 passos formando esse squad até o momento da escala? Cara, é um modelo bem replicável, porque é um modelo aberto. Então, por exemplo, nesse caso da Telecom que eu acabei de contar, eu formei o time deles. Eles já tinham pessoas bem capacitadas nessas áreas técnicas, mas eles não tinham capacitação em inovação. A gente tem um negócio novo que a gente criou que chama Innovation Belt, igual tem os Yellow Belts e Black Belts, a gente tem o Yellow Belt,
que a gente vai capacitar a pessoa em todo esse ecossistema de inovação. Então, o cara que é um cara já super, um rockstar dentro da própria organização, mas ele não tem a formação em inovação. A gente dá a formação de inovação e pega e faz junto com ele. E pesca ele. A partir desse momento, você é no nosso aquário aqui. Exatamente. E ele vira, pra ele é lindo, porque o cara vai ter um super investimento de cultura e de educação pra empresa. Que custaria uma fortuna na rua. Nem teria, porque, cara, não tem repertório. Eu falo, o que a gente ensina não tá no Google. É um repertório que tem que ter muita coisa de background que não tem no Google, não tem num curso. Então, você vai aprender meio que fazendo com uma teoria prática empírica fodida, assim. Então, o cara vai ter isso. A empresa vai ter milhões, vai ganhar com isso. Sim. E depois, é legal que isso vira escalável. Porque, por exemplo, nesse caso, a gente entregou e agora eles continuam fazendo outras rodadas sem a gente aportar o recurso que a gente aportou. A gente vai aportar só checkpoints para garantir que o processo está sendo feito. E você pode ser chamado lá para ver se vai ter novos ciclos, né? Ou começar, destruir e começar de novo também, que é comum. Exato. Esse ciclo continua e se perpetua e vão começar novos ciclos. Então é uma roda infinita, principalmente porque tem muita demanda. Poucas empresas estão fazendo isso e as que tem muito caminho para andar. Sim. Então, eu falo que eu praticamente não tenho concorrente, porque os concorrentes que têm a demanda não dá. Vai precisar ter mais, sei lá, 10 anos de muitas concorrências para começar a ficar um mercado saturado. Entendi. É um mercado que não tá na saturação, tá no Oceano mar azul, tá no Oceano Azul total. Oceano Azul. Agora eu queria te perguntar um negócio. Se um dia eu te convido aqui a fazer uma consultoria para mim, uma das suas missões é destruir a minha empresa dentro da minha empresa. Sabe que inovação serve para isso. Mas essa frase é um pouco dura, dependendo de quem tá interpretando. E quando você vai para esses empresões, tem sempre um cara que tá lá há 27 anos, ou tá até 3 anos, mas com um salário gostosinho, quietinho, quer fazer aquilo por mais, um tempo. Quando você chega com a granada lá a ponto de explodir, a grande maioria sabe que você vai explodir e vai montar tudo de novo, ou vai montar um novo, ou a grande maioria chega uma hora que fala assim, eu acho que eu trouxe o cara que vai acabar com a minha empresa aqui. Como que é isso, assim? Eu queria que você pegasse um pouco do retrato dos cargos e também dos donos, porque são óticas diferentes. Sim. Não, é uma coisa bem interessante, porque uma das coisas que eu acho que a gente faz diferente, a gente não chega com esses 2 pés na porta falando que a gente vai destruir. Ah, é? Porque isso cria essa barreira, principalmente em empresas grandes, que a pessoa fala, cara, então eu quero algo menos disruptivo. Eu entro do jeito que o cara quer. Eu falo, cara, eu dei aula na USP, meu nome é Criatividade para Engenheiros. Eu não vou fazer algo disruptivo que eu vou acabar com o que você tem para começar um novo. Muitas vezes vai acontecer isso. Sim, muitas vezes. Por descoberta dele. Por empirismo, por necessidade. Não porque alguém falou. Não alguém de fora que tá falando, vou destruir tudo que você tem para começar. Porque as empresas têm essa barreira grande, principalmente essas grandes, de, cara, eu não quero algo disruptivo que quebre o que eu tenho. Eu quero que melhore o que eu tenho. Eu quero que... Muitas vezes vai acontecer no meio do processo, depois que eu já convenci por resultados, que ele vai ter que quebrar o que ele tem. Sim. Mas isso é empírico, não é... E ele vai dar o passo. Isso que é legal. É isso que é legal. Você assistiu aquele filme Casamento Grego? Que é um filme antigão, mas era muito louco. Eu acho que sim, hein? Que é um filme que tem uma hora que a mulher, eu nem lembro direito, mas eu lembro dessa cena, que a mulher quer convencer o esposo a fazer alguma coisa. Só que ela fala, cara, se eu sugerir isso, ele nunca vai topar. Aí ela e a filha criam um plano. Fala, cara, vamos ter ele ter essa ideia. Se o cara tiver essa ideia, ele vai aprovar. Aí elas estão conversando e dão todas as dicas. E o cara dá ideia. Quando ele dá a ideia, fala, nossa, gênio. Que ideia incrível. É isso. É isso. É isso. E aí o cara implementa. Então, é basicamente isso. Porque as empresas, quando elas começam a ver o resultado, elas falam, cara, por que eu vou continuar fazendo isso? Você não pode... Ele fala, quero quebrar. Agora, se eu chegasse e não quero quebrar, nem entraria. Então você tem que ter esse jogo, não só político, mas de inteligência para criar um processo. E esse processo que é o que mais acredito, cara. Quando você cria esse fluxo e as pessoas entendem que o fluxo funciona, eu tenho uma camiseta que é completamente paradoxal à criatividade. Eu acredito em processos. Cara, você tem que ter um fluxo até para ter ideia. Se você tiver, não é que você vai perder a sua criatividade, você vai aumentar a sua criatividade. E é muito louco quando você junta esses dois mundos. É, que eu acho que é como massa de pão, assim, o negócio vai ficando maior. Chega até um momento que é uma coisa que eu ia te perguntar, a sala é tão criativa, a sala é tão disruptiva, que também pode virar balbúrdia. E aí, daqui a pouco, tá todo mundo ali na loucura, se não tiver um cara ali que senta o negócio e põe, deu merda. E aí eu queria saber de você, como é que lida nesses momentos? Porque assim, a chance de você cair numa sala muito criativa é altíssima, principalmente se você tá aportando o seu time, né? E aí você se depara com um tão quão. Como é que faz? Panqueca da minha tia.
Panqueca da sua tia. Essa é a resposta. Como que é isso? Cara, panqueca da minha tia. A minha tia faz uma panqueca animal, mas muito boa. E eu sempre gostei da panqueca da minha tia. Aí um dia eu falei, cara, vou fazer a panqueca da minha tia. Cara, tentei fazer uma vez, deu errado, outra vez deu errado, outra vez deu mais ou menos certo, mas todas ficaram bem longe da panqueca da minha tia. Até que um dia eu falei, tia, me ajuda, me dá um manual aqui, faz um videozinho mostrando qual que é a sua panqueca. Minha tia fez o manual e eu segui o passo a passo e olha o que aconteceu, a panqueca ficou boa. Praticamente não igual da minha tia, mas ficou muito parecida. Uhum. Onde tá minha criatividade? Em o que eu vou pôr no recheio, na cobertura, como que eu vou apresentar? A panqueca, a receita da panqueca, não preciso ficar inventando moda numa coisa que tá perfeita. Eu vou inventar moda no resto. Eu vou colocar um recheio diferente, vou colocar uma cobertura diferente, vou apresentar de um jeito diferente. Vai botar uma Nutelinha. Vou vender ela de um jeito diferente, vou mostrar que ela pode ter uma nova participação no mercado que ninguém tinha pensado. Mas, cara, a receita é aquilo. Quando a gente fala de um processo de inovação, a receita do processo é acredite no processo. Cara, por exemplo, vou dar um exemplo prático do processo, pra você entender na prática. Que é essa panqueca. Cara, depois que eu descobri isso, mudou. Então, se eu chego numa sala com muita gente criativa, de uma forma disruptiva, mais criativo que todo mundo junto aqui é o processo. Vamos acreditar, vamos fazer o processo? E aí as ideias não vão só ser viajadas. As ideias são viajadas com propósito. Porque ideia viajada, eu costumo falar, uma ideia não vale nada. O que vale é a execução da ideia. Então, quando você consegue ter ideias que sejam tangíveis, mas agora não é porque é a execução que vale, é que você pode ter ideia só coxinha, ideia clichê. Aí você tem que ter essa viagem. Como que você faz isso? Processo. Então, vou dar um exemplo. Quero fazer chocolate. Qual que é a matéria-prima? Cacau. Boa. Quero fazer etanol combustível. Qual que é a matéria-prima? Cana-de-açúcar. Quero fazer criatividade. Qual a matéria-prima? Vontade. Vontade é uma boa matéria-prima, não é a matéria-prima base. A vontade é um combustível. É um combustível? É. Ixi, então pera lá, tava indo bem, hein? Não, você tava tirando... Na criatividade você vai descobrir que tirar 10 é tirar 7, tá? É tirar 7. Então qual é a matéria-prima da criatividade? Isso. É o cérebro limpo. O cérebro limpo é combustível. É combustível. Você tá falando vários combustíveis e é legal, porque 99% vai falar os combustíveis, que é o que as pessoas pensam. E aí eu quero fazer exatamente você e todo mundo que tá no podcast pensar de forma diferente. Qual é a matéria-prima da criatividade? Vou pensar de novo. Uhum. A humildade. Humildade é combustível. É combustível também. Eu digo a humildade de escutar e construir. E agora eu vou dar dicas pra você tá bom, conseguir. vai lá. O que é, de onde que sai... Você precisa ser criativo? De onde que sai a criatividade? O que gera a criatividade? É você resolver um... problema. É isso aí. Porra, velho. Tava aqui na minha cara, mano. Cara, tudo isso foi encenação, eu já sabia. Tudo começa com um problema. Cara, tudo. Se você parar pra pensar... Eu tô gravando um programa pra TV e não posso contar ainda os detalhes, mas eu fiz um... Pensei que ia pegar esse furo de reportagem. Mas é um animal, assim, um programa de rede nacional. Eu gravei um piloto super legal. A primeira pergunta que o repórter me fez: Denilson, todo mundo pode ser criativo? Eu falei, não. Infelizmente é bem restrito. Como assim? Restrito. É só pra quem tem problema. Pronto. Cara, porque tudo começa com um problema. Sim. Se você me falar pra mim um problema, e aí é louco, porque a gente nunca aprendeu a pensar em problema. A gente já quer ir pra solução. Quer ver? Vou dar um exemplo que vale pra todo mundo aqui, ó. Quem estiver assistindo o podcast, me provar, no dia que estiver assistindo, você põe e coloca no ar. Vou dar 5 minutos para as pessoas provarem, mas tem que provar mesmo. Tem que mostrar o histórico. Vou fazer uma pergunta pra você. Você quer ganhar R$20 agora, aqui ao vivo? Quero. Se você mostrar para mim, no seu computador, no seu celular ou num papel, que você tem um problema escrito, começando com a palavra como, com pelo menos um número dentro da escrita do problema, e que seja um problema que você que pensou, não foi quem te deu, você mostrar para mim, escrito no seu computador, no seu celular, com a palavra como, um número dentro do problema, tem que ter um número na escrita do problema, e que seja um problema que você que pensou, não foi alguém que te deu, não foi seu produtor que te deu, não foi... Tá, não, mas eu posso ter recebido esse problema? Não, você tem que ter escrito. Eu tenho que ter escrito. Você escrever um problema com a palavra como, com um número e que seja um problema que você pensou. Mostra, abre seu celular, você tem 2 minutos aí. Não, 2 minutos, então peraí, vamos lá. Eu tenho que achar como. Então, a palavra, procura aí, como, e você já vai ter uma busca. Boa. Então, e aí você vê se já tem algum problema com como. O Empreendacast também te ensina a mexer no WhatsApp, é uma coisa louca, assim. Falando nisso, queria agradecer as features do WhatsApp que finalmente colocaram lá os não lidos pra quem tem o WhatsApp Business. Parecia uma feature tão ridícula, mas demoraram anos pra fazer. Como... Então, peraí.
E aí, Não. olha aí, se você tem a palavra como sendo o problema, e tem um número dentro do problema que seria um problema que você que pensou e não foi alguém que te deu. Não, talvez o meu, mas ver se não ganha. é problema. Aí é gol de mão aqui, ó. Ah, Porque Goldman. toda a galera da assessoria me pede como é a pauta. Aham. E parte das perguntas é, né, como o bichinho do empreendedorismo te picou, né? Mas no final aqui Mas não tem acha- um problema Mas, aqui em então, si. mas esse foi um problema que você que pensou? Se foi, vale. Agora tem que achar um número. Ver se tem um número escrito aí. Não tenho. Não Cara, tenho. Sabe quantas perguntas... Sabe pra quantas pessoas já fez essa pergunta? Ah, Não tô brincando. Mais de 5 mil. ninguém tinha. Sabe quantos tiveram até hoje? 2. Duas. E 2 por quê? Uma porque tinha feito um curso comigo, que tinha inscrito. E se preparou. Não valeu. Se preparou e não valeu. E a outra porque falou, cara, você não sabe. Essa semana eu tô casando. E aí ele falou, eu ilustrei vários problemas que eu tinha que resolver pra casar. E aí tinha um problema com o número. Mas, cara, 2 pessoas em mais de 5 mil. Por quê? As pessoas não aprenderam que tudo começa com um problema bem estruturado. Só que as pessoas aprendem já pra ir resolvendo. Chega um problema, por que eu vou pensar no problema? Eu quero já pensar na solução. Vamos tirar da frente. Vamos tirar da frente. E aí o que acontece? Você perde a chance de resolver bem feito um problema. Dizem que a pior coisa que não resolver um problema é resolver um problema que não precisava ser resolvido. A tecnologia veio aí pra isso, né? Pra isso. Isso é método. Então você chega numa sala respondendo a sua pergunta, com um monte de gente criativo, cara, qual o problema que a gente quer resolver? Antes de fazer resposta mirabolante, Onde a gente quer chegar? onde a gente quer chegar? Não existem bons ventos para um barco à vela sem rumo. Se você não sabe pra onde você tá partindo, de onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então vamos descobrir o ponto A e o ponto B pra fazer a melhor rota entre esses dois. E aí Muito essa bom. rota vai ser criativa. Cara, é louco isso, porque já abre a mente. E eu perdi R$20 ou só deixei de ganhar? Você deixou de ganhar Ah, 20 tá reais. bom. Ufa. Até porque meu Pix tá zerado, Não, Denilson. eu Tá até foda, poderia mano. ter aproveitado esse momento pra ganhar, né? É. A próxima vez eu vou fazer Pega isso. mais um pouquinho de água que eu quero conversar mais com você. Agora sim, pra quem pegar esses trechos, eu vou cortar com muito carinho esse episódio, vou te dar todos os cortes pra você usar nas suas redes e inclusive seguir lá. Quem quiser te seguir e ver mais coisas, a galera entra no @o quê? Fábrica de Criatividade, essa é a nossa principal rede, que é a da empresa. A minha é Denilson Chicaco. Chicaco é SHKO. I-K-A-K-O. É com K-A-K-O. K-A, com 2 letras, K, 2 vezes a letra K, e no começo começa com S. Perfeito. Agora, visto que a gente já entendeu bem o que a fábrica faz, você tem outras empreitadas, como o Denilson, como outros sócios. Eu queria que você desse uma pincelada em outros CNPJs, outras aventuras que você faz, pra gente ter noção, porque é impossível que essa cabeça esteja só na fábrica, mesmo sabendo que as melhores práticas seria você se dedicar 100% ao negócio. Mas é impossível porque eu conheço pessoas muito parecidas com você e eu sei que você tem sarna pra se coçar em outros lugares. Quais são elas? Cara, eu tenho vínculos e formas formais e informais em 19 CNPJs. Nossa senhora. Então tem ideia de tudo que é tipo, que a gente investe, até como investidor anjo, ou como... Pode fazer um investidor de ampassant, assim, ideias. dá uma... Vou falar algumas interessantes. A gente tem por exemplo, eu tô com uma empresa parceira para fazer o que a gente faz para grandes empresas, a gente faz para pequenas empresas de bairro. Legal. Então, por exemplo, esse Meus Filhos Adotivos, que chama Tuki Boys, depois quem quiser segue. Uhum. É um grupo que nasceu como um grupo de percussão corporal, já apresentaram show em todo lugar, tipo, fazendo orquestra de sucata e tudo. Só que todos eles viraram, cada um tem uma história mais incrível que o outro, assim, tipo, de história de vida mesmo, de superação. Eles, inclusive, pra mim, são convidados aqui pro seu Eu podcast, quero. que você vai ter, cara, tipo... vou começar, só pra você ter uma ideia de história, assim, um deles, vamos começar pela história triste, um deles é filho do vô, depois você pensa sobre isso. Tá. Como é, tipo, triste. O outro, por exemplo, trabalhava vendendo pão na chapa, na rua, e aí, ao mesmo tempo, ele era gerente do banco, ele vendia pão na chapa na frente. Pra ganhar dinheiro, ele acordava mais cedo, acordava 3 da manhã, pra fazer pão na chapa, ele se fantasiava, tipo, ele falava que era tipo Clark Kent. Ele se fantasiava de mano. De chapeiro. De chapeiro. Ele tem 24 irmãos, pra começar, esse daí. Eita. E aí, ele vendia de chapeiro, vendia pão na chapa na frente do banco. Quando ele acabava de vender, ele se punha terno e gravata, colocava as coisas no carro e ia pra ser gerente do banco que ele trabalhava na frente. Alguns clientes falavam, será que eu já te vi em algum lugar? E aí, ele ganhava mais como chapeiro do que como gerente de banco. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Se tem uma coisa que em São Paulo vende bem, é pão na chapa. Exato. Então, é muito louco, assim. Tem muitas histórias aí. Esses meninos, eles criaram uma empresa que eles vão fazer agora, que com o nosso apoio, eles vão fazer o que a gente faz para grandes organizações, eles vão fazer para a padoca da esquina, para o empreendedor que tá ali na coisa. Que é o Fábrica de 2000. Exato, exatamente. Né? Que é o que você fazia lá validando. Só que agora já com muito já expertise. Com método, validação. Então, essa, por exemplo, é uma. A gente fez, vou dar um outro exemplo também legal. Teve um moleque que eu fui dar uma palestra numa empresa de tecnologia, numa faculdade de tecnologia. E ele falou, cara, tô com uma ideia ABC. Vou até falar porque a gente saiu a patente, então agora eu posso falar. Saiu a patente recente, inclusive.
cara criou um jeito de você ler livro, só que em vez de ler o livro, você vai escutar o livro em audiobook 3D, como se fosse um audiobook, só que em 3D, só que o livro vai interagir com você. Então, lembra aqueles livros antigos que você fala assim, você quer enfrentar o dragão, vai pra página 80. Você quer fugir, você vai pra página 24. Vocês lembram desse livro antigo ou não? Não, Era mas já tô imaginando. Era tipo um livro RPG, que você lia e aí você fala, cara, se esse personagem tem que fazer isso, vai pra página tal. Se esse personagem tem que fazer isso, vai pra página tal. Só que agora ele criou em formato de história, em formato de livro e audiobook 3D. Então o que acontece? Você vai interagir com o seu fone de ouvido no próprio livro. O personagem vai falar com você, você vai responder pra ele e de acordo com o que você responder, vai pra página. Era um livro muito louco, um livro físico. A gente tem a patente do livro físico desse, sei lá, negócio desse hardware. Mas ele põe um vestível pra aquilo? Não, é o livro e o fone. O livro vem com fone de ouvido que é interativo. Não estamos falando de 3D, de QR, nada. É cheiro do livro. Cara, é um negócio muito louco que a gente conseguiu a patente agora. Que doideira, eu quero falar com esse maluco, mano. Esse tem que falar, que é muito legal. É muito discutível, assim. A gente tá até pensando em levar pra Amazon, pra coisa, pra... E só um parênteses, tá muito foda ainda descolar patente no Brasil ou não? Cara, é burocrático quase ainda? Tudo é relativo, né? O que é foda? Um cabelo na cabeça de careca é pouco, um cabelo na sopa é muito, e os dois são um cabelo, então... Tá bom. O que é foda? Mas eu acho que tá foda, porque o que acontece? Por exemplo, essa patente demorou, sei lá, 5 anos pra sair. Ah, não, então tá foda ainda. Mas é que tinha que ter... É uma burocracia pra você fazer do jeito certo. Se você quiser uma patente só se você quiser uma patente de utilidade, é uma coisa. Se você tiver uma patente só de serviço... Então tem algumas patentes que são mais difíceis e algumas são mais fáceis. E tem uma validade, etc. Depois a gente pode falar só de marcas e patentes um dia, mas aí a gente... Agora, que mais dentro desses 19 CNPJs então, espalhados? Aí tem, por exemplo, tem lá na fábrica mesmo, tem um empreendedor super legal lá que fez um projeto de uma escola de inglês, que inclusive a gente ajudou até no começo a pensar no conceito, e virou uma escola que os caras só tem professor gringo, e esse, por exemplo, não tem participação, hoje eles alugam o espaço. Foi incubado lá. E aí é muito louco, porque é uma escola de inglês só com professor gringo, 2 aulas por semana, e os caras fazem aula de inglês com professor de fora, que eles fazem Eles trazem um professor de fora com língua fluente e eles ensinam inglês a R$79 por mês com material didático incluso 2 vezes por semana. Cara, que animal. E você sabe que eu vou muito nesses pontos ecológicos, sabe, de catabagulho. Uhum. E eu não sei o que aconteceu com a Prefeitura de São Paulo, ou se foi um programa, ou se eu dei sorte de encontrar essas pessoas. Muitos dos profissionais que estão nesses ecopontos são camaroneses e alguns outros de descendência de língua inglesa, francesa. Tá. Então, esses dias eu fui levar lá 1 metrinho de madeira pra jogar fora. Uhum. E a mina ali falando em francês. Eu acho muito linda a língua francesa, né? E de repente ela virou a chave e tava falando inglês. E aí eu encostei nela, ela mandou aquele português gostoso, né? De tô aprendendo, mas aprendendo super bem. E aí, puta, eu que sou curioso, não me aguentei, né? Puta, da onde você veio? O que você faz? Você fala 3 línguas, né? E ela tava ali, dentro do trabalho que ela conseguiu como imigrante, ser a recepção do ecoponto. E eu fiquei pensando, o meu irmão tem bar, eu falei assim, cara, pra um bar que você tem um pub, você recebe muita gente fora, ela tem coisa mais preciosa de um ambiente de receber, perto do aeroporto ali, né? Eu fiquei pensando, cara, que loucura. Aí, beleza, passou. Aí, papo vai, papo vem, mais 1 metrinho de entulho. Fui em outro, tinha um camaronês. E aí ele falava 4 línguas, porque ele falava uma dele, de dialeto. Alguma coisa deles, dialeto. E aí eu falei, cara, que loucura. Se o Brasil tiver com tudo isso de riquezas e imigrantes com as suas línguas, a gente tem a possibilidade de fazer algo que a gente nunca conseguiu, que era ter contato sem ter que sair da onde a gente gosta. E agora você me falando que vocês importam os professores, cara, a gente tem uma mão de obra maravilhosa aqui de imigrantes. Posso até depois passar para vocês com mais de uma língua. Não, então isso, por exemplo, é um super insight para falar, por exemplo, para esse empreendedor que chama Fuga, pra ele falar, cara, ó, de repente, em vez de importar, por que não usar, por exemplo, agora nessa época eu li uma matéria também da época da guerra que tem muita gente vindo que provavelmente fala outra língua e talvez o inglês. E tá louca pra trocar pra aprender português. Sim, e fazer essa troca. Então, aí acho que tem uma boa oportunidade mesmo. Uma boa oportunidade, olha que loucura. Então, parênteses feitos, que mais tem aí de coisas legais envolvidos contigo? Porque aí eu vou voltar numa outra pergunta pra você. Cara, então, eu fiz, por exemplo, uma parceria com um dos caras que mais manja o apresentador do Oscar no Brasil, pensou em um aplicativo de séries, o cara do Série Maníacos, não sei se você conhece, Michel Aroca, bem legal. Michel Aroca. Depois é um outro cara pra você que chamava Você tá me recheando aqui essa temporada. O cara é a maior sumidade de cinema e séries do Brasil, assim, o cara que você fala, cara, é muito impressionante, você fala qualquer série, qualquer coisa, o cara sabe
o nome dos atores, o roteiro, o que vai vir, o que não... Cara, muito atualizado, muito rápido. É o Wikipedia da série. É o tipo... Ele entrou, inclusive, na TNT pra apresentar. Ele entrou, o cara que morreu, como que chama? Que era famoso, que fazia crítica de cinema, gente. Esqueci o nome dele. Vou lembrar o nome dele aqui. Eu sei os personagens Rubens Evald Filho? Rubens Evald Filho. Ele entrou no lugar dele. Ele, inclusive, antes de ele morrer, ele já meio que fazia os comentários. Porque, cara, o cara é muito bom. Então, aí ele falou, pô, Denis, o que você acha de a gente fazer um aplicativo a gente tá desenvolvendo? Legal. Então tem, cara, tudo que envolve... Multicoisas. As empresas mesmas que quando nos contratam, às vezes é uma pessoa física da empresa, falou, cara, tô com uma ideia que eu preciso fazer, só que eu acho que isso não é pela empresa. Eu tive uma ideia, no meio do processo de inovação da empresa, ele teve uma ideia que não envolvia a empresa. Legal. Com quem que eu procuro? Eles me procuram, se eu achar que vale, a gente investe pra fazer. Agora, antes de eu voltar na minha pergunta, você só tem 24 horas, as mesmas que a minha. Como é que você faz pra se dividir? Como é que você escapa de todas esses bombardeios de participar de coisas? Cara, porque você com uma, né, além dos convites de padrinho, que você não escapou de nenhum, né, ou deve ter escapado de alguns com muita elegância, como é que você faz pra escapar de tudo que te chamam pra fazer? Cara, acho que primeiro, nunca pensei pra responder essa pergunta, mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem é um filtro natural de experiência. Então, por exemplo, exemplo de podcast. Eu recebi nos últimos 4 meses, eu devo ter recebido uns 30 convites de podcast, sem exageros. A gente nem tá numa coqueluche de podcast, vai. Não. E aí eu falei, cara, primeiro é um processo natural de seleção. Cara, deixa eu ver quem que é e se a gente consegue, se é bom pros dois lados. Então, acho que é uma seleção quase orgânica rápida, porque não demora muito tempo pra você fazer essa seleção. Então, acho que é um jeito. O segundo jeito que a gente criou é um formato também, por exemplo, pra ideias. A gente recebe muita ideia, porque em todo lugar que a gente vai, fala, tem ideia. A pessoa manda uma ideia. Eu tenho primeiro uma equipe, que eu acho que isso ajuda muito, ter equipe boa pra fazer, mas a gente tem já um processo do que faz uma ideia ser boa ou não. Eu tenho um algoritmo que roda, que são 10 indicadores pra ver se uma ideia é boa ou não. Eu tenho um algoritmo, são 10 critérios que passam. Aí tem uma nota 0 a 10 e já avalia. Se essa nota tiver uma nota de corte menos 70, ela nem passa pra segunda fase. Entendi. Então, acho que você usa isso nos processos nas empresas? Nos processos nas empresas, e eu uso isso pro meu filtro também. Importante. Do que a gente vai selecionar ou não. Cara, eu acho que são essas duas coisas, pensando de bate-pronto. Eu tô te perguntando isso porque, puxa, assim que alguém escutar aqui, seu LinkedIn, suas redes vão bombar de pessoas com... Porque agora tem alguém tendo uma ideia e mais 7, né? A galera fala. Tem mais 7 pessoas tendo uma ideia igualzinha. E eu acho que o grande barato mesmo foi uma das coisas que a gente tocou algumas vezes aqui, que eu te perguntei e rapidamente você me respondeu. É resultado, é execução, é botar em produção. Se não, é só uma ideia. Cara, eu tenho uma analogia que você vai adorar, que eu acho que essa pode ser o coach, assim, desse negócio. Ter uma ideia é o número 1. A execução são os zeros que vêm depois do 1. É isso aí. O 1 vale pouco, mas o 10, o 100, o 1000, o milhão, começa a valer. Só que também sem 1 você não consegue. Os zeros sozinhos não vale nada, mas o que interessa é saber executar muito mais do que ter ideia. Mas sem 1 você não tem, os zeros não vale nada. Pode ter 50 mil execuções, se a ideia for ruim não adianta, mas... O 1 é a ideia, os zeros são as execuções depois. Então, quanto mais execução, mais você vai ganhar os zeros depois do 1. Perfeito. Então, isso é muito louco. E é uma coisa que você falou, que eu acho que quando você perguntou desse filtro, acho que a resposta para quase tudo de inovação é algoritmo. Eu sou fascinado por algoritmo, eu sou da área de exatas, né? Então, a gente, algoritmo, desde muito cedo eu gostei de... Só pra você ter uma ideia, eu tenho um algoritmo que eu criei lá pela 6ª, 7ª série, que é o que teria que ter a mulher para casar. E aí eu criei um algoritmo mesmo, que você coloca, depois até alguns amigos me mandam que eu tô precisando sair pra saber se eu devo casar ou não. E é um algoritmo que passa por critérios. Tem que vender pro Tinder, então, pra ver se os caras dão match corretos, eu tenho que vender pro Tinder. Eu até pensei em fazer um aplicativo concorrente do Tinder com esse algoritmo, porque funcionou pra todos os meus amigos. Que é o critério pra o que você deve ter ou não pra casar. E aí eu gostei de fazer algoritmo a vida inteira. Por exemplo, pra comprar minha casa, que eu mudei pro interior na pandemia, eu criei um algoritmo pra ver qual era a casa que valeria a pena, que eu ia ficar mais feliz. Então, e deu certo? O seu algoritmo teve a curacidade boa? Não, teve uma curiosidade. A casa que a gente preferiu não foi a casa que a gente comprou, porque o algoritmo não deixou. E depois falou, cara, foi muito melhor. A longo prazo, 1000 vezes melhor. Então, acho que ter algoritmo é uma coisa que as pessoas pensam que é muito complexo. Cara, algoritmo, você é de um programador. Não, algoritmo você precisa de uma lógica e aplicar essa lógica. Que é o que eu falo pra todo mundo. O melhor curso que eu fiz da minha vida até hoje foi lógica de programação. Todo mundo tinha que fazer, eu fiz na Impacta, inclusive eu vou conseguir trazer o founder da Impacta nessa temporada. E, cara, foi a coisa mais maluca da minha vida. Que eu uso até hoje. Pra tomar a decisão de qual escolher. Até as cornetinhas do meu casamento foi baseado em lógica. Cara, quantas cornetinhas colocar ou não, se tinha dinheiro ou não. Fluxograma, né? de lógica de programação, pra mim tinha que ser matéria igual matemática, português, geografia. É muito, muito life-changing.
Por isso que eu acho que também, às vezes, as pessoas falam assim, pô, você tem um raciocínio tão rápido, tão inteligente. Eu falo, cara, na verdade, eu já passei em vestibular usando lógica, né? Porque se você desconstruir a prova, né, e você vai pelas as eliminatórias ali da coisa, você consegue chutar com muito mais, como se diz, aproveitamento. Sim. Então, que a FATEC não saiba disso, mas eu passei na FATEC com pura lógica. Engenharia reversa. É só você entender como o cara fez, você desconstrói. Sim. E você, lógico, os outros vestibulares eu não sei. O meu funcionou. Tenho certeza absoluta e eu passei por isso. Eu tenho um jogo que eu faço que eu vou fazer com você agora pra gente fazer, porque Vamos eu lá. acho que é legal, que é 2 verdades e uma mentira. 2 verdades e uma mentira. Então, eu vou falar pra você 3 fatos da minha vida, depois Tá. você vai fazer da sua, tá? Tá bom. 3 fatos da sua vida. Eu vou começar da minha. Eu vou falar 2 verdades e uma mentira. Vocês descobrir qual a mentira, beleza? Qual é a mentira? Tá. Então, eu vou falar 3 fatos, tá? Tá. Primeiro fato, eu tenho uma tatuagem de pinguim. Tá bom, você tem Segundo um pinguim. fato, eu fiz um caça ao tesouro numa ilha deserta pros meus 2 sobrinhos. E terceiro fato, eu já fui padrinho de casamento 39 vezes. Esse... E aí a minha pergunta, qual desses é a mentira? Qual desses é a mentira? Chuta. Mano, você não tem uma tatu de um pinguim. Boa. Então esse é seu chute. Esse é meu chute. Então eu vou te falar. Qual a chance que você tinha de acertar? Qual a chance que eu tinha? Não, desse programa aqui, eu já tinha assim, Exato. O que eu queria te falar é isso. Ah. Você aumentou a sua chance de 33% para 50%. Por quê? Porque no começo do programa eu já tinha falado pra você que já Isso, foi e o padrinho. meu cérebro já tinha guardado isso. Ou seja, você por conhecer, seu chute já aumentou de 33 Isso. pra 50. O vestibular eu passei assim. Essa é a assim. lógica. É E isso aí você agora tinha 50%. E aí você chutou errado. Eu tenho uma tatuagem de pinguim, tá tem zoando. uma história. Mas do Linux? Não, não é do Linux. Eu tenho uma história com a minha esposa que a gente foi, na primeira viagem que a gente foi fora do Brasil, a gente viu um pinguim. E a gente descobriu que a história do pinguim era toda uma história super romântica, tal, legal. Daí a gente falou, vamos fazer um pinguim. E a gente fez um pinguim. Certo. É uma história totalmente aleatória. Mas por quê? Você aumentou a sua chance em 17%. Você tinha 1 de 3 e agora você ficou 1 de 2. Por quê? Porque o primeiro era um fato sabido. Você usou a sua lógica. Você concorda que você, como uma pessoa consciente que usou a lógica de programação, você não ia chutar o terceiro? Porque você já tinha escutado, Sim. sua memória guardou e não ia chutar o Não, terceiro. e eu usei outro critério aqui. Pelo fato de eu ter me envolvido na história até aqui, conhecendo você, eu aumentei um pouco mais dizendo assim, ou ele foi muito óbvio na mentira, né? Mas o fato de você ter criado um caça-tesouro numa ilha, diante de tudo de criatividade que a gente falou, me aumentou a né? chance de ter o outro de ser uma verdade. Aí o tatu do pinguim foi o mais difícil. E aí, se você pensasse um pouco mais que eu te pedi um debate pronto, olha que lógica interessante pra você votar no segundo e não no da tatu. Você concorda que o da tatu eu conseguiria provar pra você ao vivo que é verdade? É verdade. Eu te mostro. O outro seria mais difícil de provar. Ou seja, empiricamente, o que é provado é mais chance de ser verdade. Cara, mas você tem que ir naquele programa lá, então, dos mentirosos lá que tá rolando, né? Não, várias pessoas já me falaram, cara, se você ganha. Porque, cara, é muito louco. Porque a lógica é uma lógica que serve pra mim. Faz comigo agora. Então vamos lá, deixa eu tenho que falar 3 fatos pra você, né? Sendo que 1 é mentira e 2 é verdade. Ó, vou falar 3 fatos. Tá. Eu sou cervejeiro caseiro, Uhum. fiz bariátrica e tenho 2 filhos. Legal. Então, sou cervejeiro caseiro, fiz bariátrica e tenho 2 filhos. Vou te primeiro falar o pensamento lógico e depois vou te falar a resposta, pra você entender o processo. E a chance de errar é razoável. Tá bom. Tá? Primeiro, coisas que a gente aprendeu que são verdades, lógica. Quanto mais específico, mais verdade. Tá. Então, por exemplo, bariátrica é muito específico. Entendi. A chance de você mentir nisso é bem pequena, porque é específico. E eu venci uma bariátrica. Então, a chance de ser verdade a bariátrica é bem maior do que as outras por ser específico. Beleza. Segunda coisa interessante, que provavelmente você não deve ter usado, porque você colocou, mas é uma coisa interessante. O nome do jogo é 2 verdades e uma mentira, e não uma mentira e 2 verdades. Então, a tendência matemática é a terceira opção ser maior do que as outras. Uma questão Era 2 verdades e uma mentira. O nome do jogo era esse. Só que o que acontece? Quando eu falo isso, e as pessoas fazem rápido, ela pensa 2 verdades e uma mentira. Ela escreve uma verdade e a terceira é mentira. Estatisticamente, a chance do terceiro ser mentira é maior do que as outras duas. Porque certo. O nome do jogo é 2 verdades e uma mentira. Tá? Esse é só um parênteses de explicação lógica do processo. A segunda que você falou, então a do mestre cervejeiro, ela é bem mais específica do que a dos 2 filhos. Uhum. Como tem 2 filhos, a minha proposta é que provavelmente você deve ter 1 ou 3 filhos. Você colocou 2 pra dar uma mentira rápida.
O meu chute de mentira seria os 2 filhos. Não. Não? Não. Qual que era? Do mestre É o mestre cervejeiro. cervejeiro. É que se eu tivesse também te contado que eu fiz o primeiro podcast de cerveja do Brasil, talvez eu ia deixar você mais confuso. Sim. E vou te falar, cara, eu já fiz essa dinâmica depois que você apareceu na Sul América, a gente começou a usar isso bastante. Que acho que é dos legados que você deixa nas suas palestras, né? Cara, e é muito louco o pensamento lógico, porque é igual você. Sim, então, mas total. Eu tinha 50% de chance, mas era maior do que os 33% que eu tinha inicialmente. Mesma coisa você. Sim. Usar a lógica ajuda a vida. Não, cara... E nem sempre você acerta. Muitas vezes você vai errar, mas você vai errar com menos probabilidade do que antes da lógica. E se a galera usar isso, que agora explodiu, né? Os bet da vida lá, quem faz aposta e etc. Se usar um pouquinho disso daí, vai ficar milionário. Agora, diante de tudo isso que a gente conversou, a gente nem combinou, mas eu queria convocar vocês, sonhadores. Eu me comunico com eles como sonhadores, todo mundo que escuta o EmpreendaCast. Que uma ideia boa é uma ideia em produção, né? Uma ideia... A sua ideia não vale nada. Você tá aí com medinho de contar a sua ideia pra alguém, de dividir com alguém, que alguém vai implementar mais rápido, com mais dinheiro. Banana, bobagem. Eu faço uma convocação. Você agora que tá ouvindo, quer validar uma ideia junto com os meus convidados, eu vou fazer a primeira pergunta aqui em mesa e vou deixar grandes nomes dessa temporada responderem um pouquinho da sua ideia e também convocar lá o CTO que você deve estar precisando, né? Todo mundo precisa de um CTO, ou do programador, ou de um sócio com dinheiro e etc. Então, mandem lá no Instagram do EmpreendaCast suas ideias para a gente validar aqui com os convidados. Eu não tenho nenhuma ainda porque eu estou estreando. Mas vamos lá. Diante de tudo isso que a gente escutou, desse cara que até... O fato de você ter falado do primeiro navio que veio do Japão pro Brasil me deixou bastante curioso, que depois eu vou dar uma gulgada nisso. Como você acha que o bichinho do empreendedorismo te picou? Que momento você acha isso? Porque a gente já pegou um recorte seu de 95 pra frente. Eu queria que você voltasse aí no momento que você falasse assim, Gustavo, eu acho que foi ali que eu me descobri ou que eu me encontrei empreendedor. Cara, eu acho que o que eu me encontrei como empreendedor foi quando... Parando pra pensar assim, desde muito cedo, meu pai me ensinou a que o dinheiro que eu tinha que conseguir. Então, minha família sempre teve todas as condições de comida, de roupa, de ensino, mas assim, se eu quisesse comprar alguma coisa, eu lembro que tinha 2 jeitos de eu ganhar dinheiro, quando era muito cedo. O primeiro deles era se eu tirasse 10. Pra cada 10 que eu tirasse, meu pai me dava uma quantia. Depois que eu comecei a tirar muito 10... Puta, aí eu ia precisar estudar uns 89 anos, mano. Então, esse que era o problema. E pior ainda, meu pai depois complicou, porque depois teve uma época da minha vida que era muito CDF, que eu só ganhava se eu tirasse todos os 10. Os seus avós japoneses são paternos. São paternos. O seu pai que é o Shikaku, lógico. E aí, então, acho que esse foi um primeiro, assim, as pessoas, eu perceber que pra ganhar eu tinha que entregar alguma coisa. O meu primeiro empreendimento, acho que o bichinho, respondendo a sua pergunta, onde é hoje o prédio da fábrica, era uma horta na nossa casa. E aí, eu que plantava, porque o dinheiro que eu pegava da horta, e eu sempre fui baixinho, né? Vocês estão vendo aqui no podcast, não dá pra me ver, mas eu sou baixinho. Você ganhou pela cadeira. E aí é louco, porque eu era baixinho, então imagina, eu tinha, sei lá, uns 8 anos, e eu vendia as comidas que eu mesmo plantava, e eu chegava nos vizinhos, na época você podia passar nos vizinhos, hoje em dia é mais complicado, mas eu de casa em casa falava assim, moço, você quer comprar essa cenoura, essa alface que eu mesmo plantei, eu que tirei as verduras, eu que tirei as ervas daninhas, eu que aguei, você quer comprar? Cara, qual a chance de uma pessoa, com uma criancinha, com cara storytelling desse? Com uma criancinha com cara de 8, com carinha de 6, vendendo... Não tinha. Que então bonitinho, chamava todo mundo, né? Vem cá. Tirava foto. Então, cara, acho que esse foi... E aí eu percebi que as pessoas compravam o que a gente oferecia pra vender. Então, acho que esse é o bichinho quando eu percebi que vender era legal, que eu ganhava dinheiro e que eu podia fazer isso. Acho que Agora, qual é o peso de carregar um Shikaku, ser japa na escola, assim? Eu vou te contar por quê. Toda vez que eu precisava fazer dupla com alguém na escola, eu colava nos japa, mano. Que é 50%, usando lógica já, 50% de chance de se dar bem no trabalho. Sim. Como é que é carregar esse fardo de ter o lance oriental ser inteligente, de ter essa parada? Ou nunca existiu isso pra você? Cara... Porque seu pai pediu 10 aí também, que é uma coisa muito disciplina oriental, né? Isso pra mim acho que foi tão orgânico que eu nunca pensei na diferença. Eu pensei mais que esse era o padrão do que eu tinha. Acho que a sociedade, as próprias pessoas da minha classe me tratavam, meu pai me tratava e eu também acabava me tratando. Então, meio que organicamente, acho que eu não tive muito essa pegada de tipo, de bullying, de ser japa. Eu acho que não. E eu gostava muito de jogar bola. Então, acho que isso
que dava uma boa equilibrada. Eu gostava muito de jogar bola. Que é uma dicotomia, a gente pode falar, porque né? geralmente o nerd é o que joga mal bola e que vai bem na escola. E eu, nesse caso, eu jogava mais bola do que ia bem na escola. Porque eu gostava muito de jogar bola. Então, Legal. acho que isso acabou tendo menos bullying. Muito Tinha bom. bullying de japonês de outras coisas, mas nem vem ao caso. Não, e eu te perguntei isso, né? Lógico, em tempos atuais a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque às vezes a gente quer perguntar pelo lance de explodir essa discussão e as pessoas podem entender errado. Eu te falei isso porque justamente o meu melhor amigo, ele é descendente oriental. Cara, eu não me recordo de ter colocado meu nome no trabalho com ele e ter me dado mal, né? Então o histórico não só como representa de quase todos que eu conheço. Mas Agora, isso era positivo, né? Porque todo mundo queria colocar o nome, então todo mundo vinha procurar. Então era mais positivo do que negativo. E eu era aquele cara que segurava a cartolina, sabe? Assim, eu queria participar, mas eu não me preparava muito. Então chegava na hora de ter que subir na frente e tal. Cara, eu seguro a cartolina, eu convenço a professora, eu uso os gatilhos aí pra gente se dar bem. Agora, meu amigo, estudar... Então, e isso era louco, porque igual você que teve essa vantagem porque você falava bem, eu tenho uma história boa, que é quando eu tava na faculdade, eu fiz faculdade de computação. E aí ninguém gosta de falar. E eu sempre gostei de falar. Não, a galera é escovador de bit. Eu também fiz um semestre de sistemas. E as pessoas não gostam muito de falar. E eu sempre fui de falar. Eu era de uma igreja, então eu sempre fui de falar bastante. E aí o meu grupo de TCC fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente faz o trabalho e você apresenta. Porra, eu falei, passei assim. Que mundo perfeito, né? E aí foi louco porque o que acontece? Eu sou japonês e eu apresentei. Até hoje o pessoal da faculdade fica puto comigo. Porque a professora deu 10 pra mim e 9,5 pro resto do grupo. Aí. E eles que fizeram o trabalho. Eu até falei pro professor, não, tem que dar, não, nada a ver, dá 10 pra eles, porque... Mas, cara, a professora falou, não, você que apresentou, então, tipo, por ser... E hoje eu dou consultorias de pitch de ideias com o Denilson Chicaco, né? Aprenda a fazer pitch das suas ideias e vender trabalhos. Agora, cara, a gente vai entrar num lance um pouco mais dentro do seu mercado pra gente pegar aqueles cortes maravilhosos pra quem te acompanha, não só como fábrica, mas como Denilson em si, né? Que é justamente, acho que aqui que a gente destrava alguns empreendedores. Montar consultoria de inovação, montar uma empresa, a gente sempre lida com desafios. Nessa temporada, eu queria que você falasse assim pra mim, poxa, Gustavo, 2022, o grande desafio do Fábrica foi isso daqui. Superamos assim. E a gente nem imaginava que era assado. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho dos desafios do seu mercado e o que você conseguiu superar. E a gente tenta deixar provocado quem estiver ouvindo nos seus negócios de usar também a criatividade e superar esses desafios. Você tem algum que rolou em 2022? Desafios passados, né? Passados, de 2022. superados, que a gente já pode aprender com eles. Depois eu vou perguntar as virtudes que rolaram também. Legal. Cara, eu acho que desafios passados, eu acho que teve um desafio grande. Eu tive uma reestruturação da empresa, que a gente fala que a gente está na geração 7 da fábrica. Muitos empreendedores dentro da fábrica começaram a falar, cara, eu quero também empreender. E aí eu tive não fala turnover porque foi combinado, né? Mas assim, eu tive uma mudança muito grande de... Você virou um terreno muito fértil, Sim, né? as pessoas entravam e tinham sei lá, um banho de loja de muita coisa e aí foram empreender. Então eu acho que esse foi um desafio real que eu tive em 2022, foi um desafio duro em 2022, mas que teve muitos aprendizados nesse processo. E como é que você superou isso? Você teve que criar um gatilho pro cara continuar contigo? Ou você deixa ele voar e você vai junto com um pedacinho? Cara, acho que tem os 3 modelos. Acho que tem esses 2 que você falou e tem mais um que, pra mim, que eu acho que foi o maior aprendizado disso, que é você criar frameworks. Isso é uma coisa, um gatilho bem interessante. Criar frameworks de escala. Porque quando eu entendi o modelo e entendi por que estava tendo isso, falei, cara, por que eu não crio um modelo para ser isso de propósito, em vez de ser sem querer? Porque quando você faz sem querer, você acaba tendo muitos dissabores no processo. Agora, quando você faz por querer, você já pensou naquilo, então você já tem uma estrutura melhor. E depois você pode criar uma baita rede de network que volta, né? Exato. Que é o give back que a gente fala de tudo isso. Então, para mim, eu acho que essa parte do framework foi o meu principal aprendizado. Eu aprendi o modelo que eu falo de propósito que eu vou replicar. Então, não tenho problema em ter isso, desde que seja consciente e desde que esteja no meu mapa, porque daí eu vou ganhar em todos os níveis. Perfeito. Então, acho que esse foi o maior desafio, o maior aprendizado disso. E se a gente fosse falar o pulo do gato, qual você acha que foi da sua história o grande pulo do gato, assim? Se você fosse escrever a capa do seu livro. Tô criando agora esse quadro com você aqui. Era pulo do gato e já virou a capa do livro. Mas o que você acha que foi o grande pulo de tudo isso?
Cara, o pulo do gato, aquilo que eu acho que assim, deixa eu pensar aqui, o pulo do gato mais estruturado, sempre quando eu penso em pulo do gato, pra mim vem a segunda ideia. Cara, pra qualquer pergunta, a pessoa tem a primeira resposta. Às vezes nem a primeira, mas normalmente tem a primeira. Sim. Cara, quanto que é 2 mais 2? É 4. Quanto que é, fala um problema da sua vida, você vai ter uma resposta. Por que não achar uma segunda resposta? A vida é muito mais interessante quando tem opção. Sim. Então, acho que a grande sacada de pulo de gato foi perceber que a segunda resposta, 99% das vezes, é melhor do que a primeira. E ninguém pensa na segunda. Mesmo sendo nonsense. Mesmo sendo nonsense. Porque muitas ideias muito boas vieram de nonsense. Então, essa coisa... Eu escrevi um episódio pro Black Mirror, mandei pro Netflix. Eles não me deram resposta ainda, mas eu tô esperançoso. Bom, se sair, a gente tem em primeira mão aí quem escreveu. Que é um episódio que eu coloco assim, cara, você acorda de manhã... Imagina que sua vida sempre vai ter uma opção. Então a roupa é uma opção. Uma só. Tudo igual. Café da manhã é uma opção. Maçã. Cara, maçã, maçã e maçã. Aí você vai pro trabalho, um trabalho só. Aí você vai conhecer uma menina, um menino, uma opção só. Tudo é uma opção. A vida, ok. Você vai ter uma vida super certa. Cara, eu sei o que eu vou fazer. Uma vida sem... Super previsível. Super previsível, super segura, mas uma vida chata. E aí, do nada... No meu episódio, alguém descobre que apertando embaixo do sovaco tem um botão secreto que a pessoa dá, quando aperta, tem 2 opções. Olha só, então na hora do café da manhã, em vez de ter maçã, aparece uma banana. E se aperta de novo, aparece uma Nutella. E aí a pessoa começa a ver que a vida fica muito mais divertida. Só começa até que número que eu tenho de ter de opções para ter uma vida interessante. E aí entra esse dilema da discussão filosófica. E aí você pode até voar, dependendo da situação. Exato, quando você aperta, vai dar uma opção pra tudo que você tem. Então, o legal é que eu acho que a grande sacada, a grande pulo do gato pra mim foi descobrir que tinha uma segunda resposta. E que essa segunda resposta dava pra ativar com um botão. Perfeito. Que tá no seu cérebro. Não era um botão aleatório, é um botão que você ativa. Pô, vamos fazer sem a Netflix mesmo essa história, mano. A gente arruma os atores aí, eu produzo essa doideira, hein? Bora. Ó, agora eu queria saber o seguinte. Se você não fosse o Chicaco que você contou aqui, o que você seria? Não só empreendedor, mas que rumo você teria tido se não fosse o Chicaco daqui? Cara, eu sempre gostei muito de jogos, em todos os níveis. Desde jogar futebol, por exemplo, eu joguei... Você é muito competitivo. Muito competitivo. Assim, jogar só pra você ter uma ideia, eu tenho 417 jogos de tabuleiro em casa. Eu tenho uma das maiores coleções de jogos de tabuleiro do Brasil. Aí, tá aí, ó. Quem quiser pauta sobre isso também nos seus podcasts, tá aí um cara ótimo pra falar. Cara, eu gosto muito. Eu estudei tudo de teoria dos jogos. Eu joguei basquete semi-profissional, joguei em clube, por mais que não pareça. Quando eu falo isso, meus amigos começam a dar risada. Falam, porque, pô, é só tamanho. Não, mas tem o pivô pra isso, né? Mas então eu acho que se eu não fosse isso, eu acho que eu seria algum jogador de alguma coisa. Jogador de pôquer, jogador de basquete, jogador de jogo de tabuleiro. Eu seria um profissional de jogos. E videogame em si? Você é ligadão ou não? Cara, eu gosto muito de videogame. Tive todos, por exemplo, eu tive Atari quando eu era pequeno. Hoje, aí você entregou a idade, hein? Agora ficou bem claro. Eu já peguei o Atari já peguei com o meu irmão destruído com o negócio. Japonês tem essa também, disfarça bem a idade. Então já entreguei. Mas eu ganhei um Atari, inclusive, recentemente, com todos os jogos do Atari. Foi lindo, com o controle remoto do Atari. Eles fizeram uma coleção retrô, né? Vende nas livrarias, né? Sim, ficou... Baita presente, cara, baita, inclusive. Minha esposa que me deu, foi tipo... Eu te perguntei isso porque, né, você trouxe o clássico do jogador, do tabuleiro, né? Puta, eu adoro War, imagem e ação, né? Essas coisas são muito divertidas. Inclusive, eu tenho uma ideia, que tá na minha geladeira, já usando lá, que é gravar as disputas de imagem e ação. Que são os momentos mais hilários da minha vida. Animal. Né? Puta, ver minha esposa imitando um pato é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Ver os meus amigos também tentando desenrolar um geyser, né? Como é que você faz um geyser naquele negócio, cara, etc. que ideia genial. Isso daí, então, eu queria editar os melhores momentos. Os melhores momentos da... Porta dos fundos que se cuide. Não, e deixa rolando, em qualquer lugar, sabe? Espera de dentista. Imagina você ver uma galera jogando imagem e ação na espera do dentista. Mas eu nem lembro porque eu entrei nesse assunto contigo. Não, de jogos que você falou. De jogos, você falou dos clássicos, né? E aí, por isso que eu te perguntei. E aí, eu te conheci, o meu contato foi com as 10 profissões do futuro. A gente nem precisa lembrar delas agora, porque muda toda hora, né? Eles vão atualizando, acho que já 2030 já tem mais uma lista. Sim. Mas uma das profissões que eu quero trazer aqui, quem tá empreendendo, é com esse lance de ganhar dinheiro jogando videogame. Que na minha época... talvez era um dos maiores sonhos da minha galera. Saber que você poderia ganhar dinheiro jogando alguma coisa. E aí eu te perguntei disso, porque dentro dessas profissões, o que você destacaria aí que você tá vendo quando você entra nessas empresas? Que assim, puta, se meu filho nascesse hoje, eu já prepararia ele para essa profissão. O que você tem sentido aí?
Não, legal. Eu tenho, inclusive, eu tenho uma amiga que é a Diana Zambrosus, que joga, que é super jogadora famosa. E coisa. Remunerada por remunerada, isso? Que legal. Muito bem remunerada. Muito bem remunerada. Eu tô fazendo um projeto pro Nobru, do Fluxo, legal. Também que tem super famoso aí nesse mundo de jogos. E aí, inclusive, fazendo uma ponte desse projeto, uma das coisas que eles criaram um instituto, por exemplo, e a gente começou a discutir o que vai ter no instituto social de um jogador mega famoso como o Nobru, que é um dos maiores, né, de gamers e tal. E a gente falou, cara, por que não ensinar as pessoas a produzirem coisas que não envolvem só o jogador? Produzir conteúdo de game que, cara, pra você ser um jogador a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás. Produzir conteúdo, ser produtor, fazer um podcast. Pra mim, essas profissões são cada vez mais do futuro. E aí a gente tá criando, inclusive, o instituto baseado nessa premissa de o que são bastidores, background, pra você ser não só um jogador, mas pra você estar no mundo dos jogos, não necessariamente sendo jogador. Cara, você dizendo isso, você acha que você não pode encabeçar a lista Brasil dessas novas profissões? Porque você trouxe pra mim aquela da Organização do Futuro do Trabalho, né? A Organização das Nações Unidas. Das Nações Unidas. Você acha que já não cabe pra ti, como você tá mexendo com isso há 20 anos, fazer a lista Brasil, cara? Cara, bem legal. Posso encarar como um desafio. Acho que é um desafio interessante trazer as profissões do futuro do Brasil. Você tá mexendo com tanta loucura e com tantas profissões, eu acho que seria uma boa assinatura, uma fábrica colocar, né? Eu podia até falar, a gente tem feito um projeto super legal com a CBTD, que é a Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Acho que essa pode ser uma missão que a gente pode dar como insight e eles encabeçarem e a gente ajudar. Né? Que eu acho que é bem legal. Tem a Reuters assinando várias coisas, porque não a Fábrica da Criatividade. Gostei, vou levar como pauta. Gostei da porque sugestão. eu acho que no Brasil é diferente do mundo quando a gente fala, né? Até porque aqui a gente aprendeu a ter umas outras profissões, umas outras doideiras. Diante disso, cara, com muita dó, eu estou me aproximando do final. Quero já te estender um convite para próximas discussões. Eu vou criar uma série aqui no EmpreendaCast nessa temporada que a gente vai pegar 12 grandes corporações e vai explodir elas. A história do McDonald's, da Coca, né, da Shell e tantas outras corporações, e a gente vai misturar história, invenção, construção, mercado e etc. Então você é o meu convidado para alguma dessas séries de algumas dessas empresas que você queira dissertar numa mesa, sem compromisso. Ninguém precisa ser expert de nenhuma dessas empresas. Show. Precisa ser curioso. E eu vou abrir a minha mochila. Né? Nas últimas 3 temporadas, a minha mochila tá pesadaça, né, de dicas boas. Então, se eu abrir minha mochila pra você, o que você joga de livro, de podcast, de um tabuleiro que você me recomende a jogar com meus amigos? O que eu ponho na mochila aqui dessa 4ª temporada do EmpreendaCast? Boa. Cara, tem uma... Eu acabei de fazer uma mudança, então eu tô com umas coisas de livros bem recentes, porque eu inclusive, quero fazer uma releitura. Pra mim, a primeira indicação rápida, assim, de livro, é um livro que não é tão fácil de achar, mas é um livro que mudou minha vida, chama Um Toque na Cuca. Cara, é um livro muito foda, é um livro com capa vermelha, parece até livro de criança, porque a letra é grande, tem ilustração. Acho que só vai ter em sebo esse. Mas eu acho que se bobear, acho que acha na Amazon da vida, se não me engano. Mas Um Toque na Cuca. Um Toque na Cuca. O nome do autor chama Roger von Oech, que foi um cara consultor de inovação na década de 80 e 90, que ele mostra por que a gente é bloqueado pra criatividade. E ele mostra como desbloquear cada uma das 10 bloqueios oficiais que a gente tem. E é muito legal, cara, porque ele fala de um jeito lúdico e ao mesmo tempo super empírico, assim. Então, pra mim é o melhor livro de criatividade da história. Se eu for escolher um, é esse daí, que mudou meu jeito de pensar. Um outro livro que eu acho muito legal, se for falar de livro, mas vamos voltar pra tabuleiro, depois falar no livro. Um jogo de tabuleiro que eu gosto muito pra fazer criatividade, que é um livro que é bem... chama Dixit. D-I-X. D-I-X-I-T. Dixit. Dixit. Cara, é muito legal porque é um livro que parece que o cara... literalmente parece que quem criou parece que tava no mundo das drogas. Ele criou umas cartas muito malucas que você tem que interpretar. Só que quando você interpreta, você tem uma interpretação, você tem outro, cada um tem uma sua interpretação. Qual que é a correta? E aí tem uma discussão sobre como que você interpreta algo abstrato. E é muito louco, porque parece complexo, mas é super simples. A regra do jogo é simples. Como que você ganha ponto no jogo? Se você... eu sou o juiz. Cada rodada uma pessoa é juiz. Então eu sou o primeiro juiz. Eu coloco a minha interpretação da carta. Eu falo, só que eu ponho uma carta escondida. Aí, você vai pegar das suas cartas que estão na sua mão, qual que mais parece com o que eu tô falando. E cada um vai colocar as cartas pra baixo. Aí a gente baralha e mostra pra todo mundo. Se todo mundo votar na que eu falei, eu não ganho nenhum ponto. Porque você foi muito óbvio. Foi muito óbvio.
Se ninguém votar na minha, eu não ganho nenhum ponto. Eu também fui muito viajado. Então eu tenho que conseguir fazer pelo menos uma pessoa votar no meu. Então eu não posso nem ser óbvio, nem ser muito viajado. Caraca, que E aí, treta. e aí as pessoas vão ter que também interpretar. Num jogo mais avançado, as pessoas fazem com música, com poesia, fazem... E aí, Vira um sarau a vira um parada. sarau, mas um sarau muito gamificado, muito legal, muito Que da animal, hora. isso é ótimo Então, pra usar em alguma dinâmica. Ele é um... E é legal porque ele não... Você pode ter qualquer idade, qualquer classe social, você não precisa saber ler, escrever. Cara, é muito louco, assim, é um jogo muito Animal. democrático. E é assim. fácil de achar? Muito fácil. Esse é um jogo relativamente fácil. Tem várias livrarias. Ótima dica. Acho que é a primeira dica de jogo em recebidos aqui do EmpreendaCast. É. E que mais eu coloco lá? Você tinha mais um livro? Cara, eu tenho aqui é pouco indicar um ou dois, né? Mas eu tenho um livro que eu gostei muito, que é um livro que chama Lunáticos. Em inglês chama Loonshots, não é Moon, é Loonshots. Loon. Eu acho que em português é Lunáticos, mas não tenho certeza. Mas depois procura. Mas é um livro que mostra um pouco da estrutura de como que você cria uma cultura de inovação que tenham pessoas lunáticas e pessoas que consigam pôr o pé no chão ao mesmo tempo. É muito louco também, que é um livro que também... Esse é um livro Senão vai mais todo mundo denso. pra Marte. Não vai parar na Lua. E é muito louco, porque assim, eles conseguem... Dá pra equilibrar os dois mundos e ter um mundo mais legal, entendeu? Muito bom, cara. E aí, o que você achou de gravar esse EmpreendaCast, velho? Eu tô aqui com tristeza de dar tchau pra você. Cara, animal. O lugar é incrível. A ideia conceitual de ter vários podcasts, de ter um lugar bonito, de ter um lugar... Intervenção urbana, né? Que é a nossa temporada aqui. E fluidez. Eu acho que, pô, animal. Super agradeço. Pra mim foi um privilégio, uma honra. E animal mesmo. Parabéns. Cara, eu quero te agradecer em nome da Voz e Conteúdo, do EmpreendaCast, principalmente Gustavo no CPF, pelas inspirações, né? Eu te encontrei ali num Zoom da vida, que na época a gente estava tentando até aprender qual era a ferramenta, que a gente ia assistir palestras, né? De uma grandíssima amiga minha, Carolina Morita, que indicou. Super parceira. Né? Parceiraça, trouxe você. Acho que ela já te levou pra Ultragás, né? E todas as outras empresas que ela passa. Eu participei de um podcast com ela, inclusive. Né? É. A Morita é sensacional. E ali você me deixou vários insights que a gente fala, né? Que o nosso HD sempre tá pronto pra pegar alguma coisa. Boa ou ruim. Depende muito do que o seu cérebro e o que você tá norteando. Então, muito do que tem aqui é inspiração. Quero, na cara de pau, fazer um convite para você deixar eu gravar um podcast lá dentro da fábrica. A gente pega um desses empreendedores envolvidos contigo, a gente grava lá dentro, faz uma parada bem diferente pra turma. Mas agradecer de verdade para que você continue, né, gerando renda, construindo, entrando nesses empresões aí, né, mostrando que dá para fazer de uma forma diferente, principalmente reconstruindo esse país, né? A gente sabe aí que na mão dos políticos, eu acho muito difícil acontecer alguma coisa nos próximos anos. Eu acho que são nas mãos de empreendedores que geram renda, que constroem abundância e não riqueza, porque também abundância todo mundo pode usufruir. Mas te agradecer por isso e o que você precisar das portas aqui estão escancaradas. A escada colorida ali você pode subir a hora que você quiser. Show. Pô, Augusto, animal. Tá topado a gravar o podcast lá. Marca o dia, a hora e lá a gente fala tamo junto. Eu vou lá. Agora eu quero saber o seguinte, antes de você falar suas redes, se você fosse escolher um nome pra estar aqui, nessa 4ª temporada, ou na 5ª, quem que eu tenho que ir atrás? Me fala um nome. Cara, eu até, antes de a gente começar, eu falei que eu tinha um amigo que falou, cara, por que a gente não grava um podcast? E é um cara que é muito foda, assim, acho que é um dos caras mais fodas que eu já conheci, que chama Thiago Decano. É um jogador, campeão mundial de pôquer. O cara é peso pesado, assim, de empreendedor, de negócio. Vou ter que descolar uma mesa diferente, porque eu tenho uma em cima da mesa de sinuca, uma mesa de podcast. Então. Eu vou fazer em cima da mesa de pôquer pra ele. Cara, eu acho que esse cara é fora da caixinha, assim. Eu acho que ele seria um convidado de peso aí. Então, Thiagão, eu vou cortar só esse trechinho e vou ficar repetindo no direct do seu Instagram, nos seus contatos. Eu vou conseguir te convencer a vir até aqui. E também você conhecer, talvez, o futuro a futura sede do podcast de vocês, que vai ser um sucesso absurdo. E por último, como é que a galera te encontra? Quais os melhores lugares para te encontrar e também para contratar a Fábrica de Criatividade? Boa. Fábrica de Criatividade no LinkedIn, no Instagram, Fábrica de Criatividade. .com.br é seu também, né? Você, 20 anos, registro.br, só você manjava. Exato. Então, fabricadecriatividade.com.br. Eu acho que essas são as redes mais diretas para você falar com a fábrica. Pode mandar um e-mail também pra gente. A gente tem um e-mail bacana que é qualquer coisa que você queira, é só mandar pro quero@fabricadc, pra ficar mais rápido de digitar,
A gente fala que é a fábrica DC de criatividade, mas que a gente prefere a Marvel, mesmo sendo DC. Boa. Fábricadc.com.br. Tem o Bora também, se você quiser contratar a gente. O melhor e-mail é bora@fabricadc.com.br. Perfeito. E no LinkedIn e no Instagram. E eu sou o Denilson Chicaco, então também pode me procurar direto que a gente responde. Muito bem. Obrigado por ter participado. Você que ficou até aqui, espero que você tenha gostado e se divertido desse episódio assim como eu. Alguns quadros novos vão aparecer nessa 4ª temporada. Algumas coisas eu vou deixar de fazer, outras vão aparecer de forma mais intensa, mas principalmente a participação de vocês. O podcast da época que eu comecei era uma mão única, né? A gente só falava e a gente não recebia. Então eu quero que você participe, entre no grupo dos sonhadores, fala os nomes que você gostaria, os quadros e que tipo de validação ou maluquice você quer que eu faça aqui, aproveitando esse privilégio que eu tenho de conversar com pessoas tão incríveis. Então eu te convido a participar comigo, mandar esse episódio pra alguém, e a gente vai com tudo agora no YouTube, né? Eu me rendi ao YouTube, eu que sou do podcast Raiz, Denilson. Eu finalmente me rendi ao YouTube, ao MesaCast, né? Então agora eu sou podcaster/youtuber, beleza? Então segue aí o canal, curte, dá uma olhada lá pra você conhecer o óculos maneiríssimo do Denilson, que vai estar aparecendo na câmera aí. Você tem quantos óculos coloridos? Cara, eu tenho muitos. Eu quando era criança, eu jogava muita bola, então quebrava muito óculos. Então tinha que ter sempre um reserva, porque eu gostava de enxergar e lente eu nunca gostei. Então eu tenho muitos óculos coloridos. Mas tem um que é legal, que não é colorido, que é um óculos que fala direto com a sua caixa craniana. É um óculos que fala, tá brincando. Tipo um celular, e ele não vibra dentro do seu ouvido. Ele vibra na sua caixa craniana e ele te interpreta. Então, por exemplo, eu tô falando com você aqui. Se eu tivesse com esse óculos, eu podia estar pegando qualquer ponto eletrônico e ninguém tava percebendo. Eu falo na rua, as pessoas falam, esse cara é louco, ele tá falando sozinho. É um óculos bem legal, da Bose. Animal. Depois eu quero que... Pô, me manda um vídeo, alguma coisa que você tenha disso, pra eu soltar aqui pros sonhadores que estão lá no grupo. Show. Essa doideira. É bom fazer prova, hein, cara? Não, então, muita gente já tô pensando falou. A criatividade é isso, né? Ou pode ser. A gente podia fazer o Chicaco Revela, sabe? A gente te veste, assim, de esotérico, te coloca numa mesa, sim, entendeu? Não, programa de auditório, imagina, tipo um show do milhão. Pessoa, qual que é a raiz quadrada de 82.429? Entendeu? Falo, cara, que cara... Não, soletrando, desafio de matemática, você ia levar todos. Mas eu acho que a gente ia ficar rico mesmo adivinhando o futuro e o presente das pessoas. Sim, imagina se alguém já faz uma pesquisa nas redes sociais, tipo, nunca te vi na vida. Isso. Meu amigo, também com essa mente mais criativa, falou, cara, ele é solteiro, e falou, cara, imagina num lugar que eu preciso conhecer a menina, e aí eu faço a pesquisa, não conheço a menina, falo, alguém tá escutando, pega todo o Instagram, todas as meninas e fala, nossa, você gosta de... E aí fala um gosto muito específico que a pessoa gosta. Vamos dar uma olhada nos cachorrinhos que tem no pet shop aqui dentro desse shopping, né? Tipo isso. Né? Puxa. Nossa, adoro o labrador. Nossa, eu também. Você sabe que eu tenho o Lulu da Pomerânia, né? Aí já metade do assunto já tá ganhado. Bom, obrigado, Denilson. Eu vejo você aí pelo mundão. A partir de agora, já era fã, né? Agora um seguidor, né? Eu vou pregar a palavra de Chicaco. Então, se vocês precisarem aí, né, conhecer inclusive a fábrica, a sede e tudo mais, cola nesse cara que vai ser uma explosão de criatividade, de inovação e principalmente de motivação para você construir aí seus negócios. Eu vejo você no próximo episódio. Pode dar tchau pra galera aqui. Cadê a gente tira uma foto oficial que é assim, ó. Tadã, deixa eu até tirar aqui. Então vamos lá. Só que eu vou tirar uma foto nossa aqui, ó. Como é que a gente faz? A cara de uma ideia genial. Qual a cara que você faz quando você acabou de ter uma ideia genial? Atenção, 2, 3 e... E olhando pros grafites malucos aí. Muito bom. Valeu demais. Até a próxima e tchau! Valeu. Uma produção, voz e conteúdo.